Bem-vindos a mais um Tricô de Paz, esse podcast tão bonito que você se emociona, ri, chora, xinga a gente, mas às vezes gosta da gente também. É por isso que você tá aqui ouvindo essa voz. Não é porque a minha voz é veludada, nem nada. É porque você gosta dessa bagunça daqui. Porque você se sente representado. E aqui quem fala é o Thiago Queiroz, nessa abertura mais longa do que o normal. Eu não consigo parar de falar, então eu vou simplesmente parar de falar e deixar as outras pessoas se apresentarem. Aqui é Victor Orives e se sair da minha casa não volta nunca mais. Foi o que aconteceu comigo, né, Vitor? Eu morei com o Vitor, então foi isso. Aqui é Thiago Berto, nunca mais vou morar com o Vitor. Aqui é Bruno, Vilas Boas, e eu também estou muito feliz. Eu sei que vocês estão felizes de ouvir, às vezes, né, xingam a gente, mas eu também estou muito feliz, senão não estaria aqui 3 horas à frente, nesse frio, desse inverno europeu, solitário, num lockdown. Lembrando aí que são, tem então... partes boas, partes ruins, né? Frio é bom, solitário é ruim, medo é bom, aí não sei, né? São 1h30 da manhã aí, então, né? É isso? Esse é um ponto bem ruim. Não. Que isso, hein, rapaz? Pode ser que o Bruno, ele simplesmente desfaleça no meio da gravação e a gente vai entender, tá bom? Então fique aí já esse aviso. Eu já falei que eu não gravava. O que garantiu minha sobrevivência nesse podcast foi a gente conseguir virar gente e gravar em pouco tempo. É verdade. E não acabar mais de 2 da manhã. É verdade. Eu não aguentava, não. Mas olha só, eu comecei... A vantagem pra mim é que eu já botei o sol pra dormir há muito tempo, assisti 2 episódios de The Crown, assim, tô seguindo a vida. Ah, você tá vendo... Entendi, tá estudando história pra ficar atualizado. The Crown pra se ambientar, né? The Crown é o BBB, né? É o Big Brother da coroa. Ah, muito bom. Muito bom. Bom, mas então, a gente hoje vai conversar aqui num episódio... Olha que coisa fantástica, a gente conseguiu reunir os 4 tricoteiros em um episódio só. E aí a gente não vai ter nem convidado, porque não precisa. A gente é autônomo, né? Profissional autônomo aqui. A gente agora era bagunça, foda-se. A gente é CEO de MEI aqui, entendeu? Quando muito. Então a gente vai hoje conversar entre nós. Eu não tenho MEI. Foi uma merda isso, né? Então a gente vai conversar hoje sobre essa coisa de enquanto você viver sobre o meu teto, são as minhas regras, né? A porta da rua é a serventia da casa. O que acontece com as pessoas por quererem tanto implementar esse método autoritário de criar crianças, né? E não só crianças, né? A gente tá falando de adolescentes também, e o Berto aqui tem até uma coisa mais recente aí, né? Convenhamos que essa tipo, a porta da rua sem ventilador da casa não serve para uma criança. A gente tá falando de alguém que já tá, como diriam essa galera mais velha, colocando as asinhas pra fora. Entendeu? Alguém que já tá tentando discutir contigo. Também. Exatamente, alguém tá tentando discutir contigo. É verdade. Entendeu? Tipo, uma criança de 5 anos vai falar, a porta da rua é serventia da casa. A criança vai ficar te olhando e vai falar, e aí, filha da puta, tu vai me colocar na rua? Primeiro, quando eu escutava essa frase, quando eu era pequeno, eu nem entendia. Eu não sabia o que era. Eu também. Obviamente que eu não pensava dessa forma. Pô, eu nunca entendi, foi nem depois de adulto. Mas eu acho que mas para essa frase existir lá na adolescência, ela foi plantada desde cedo no sentido de que essa criança não pertence a essa casa, ou seja, essa casa não pertence a essa criança, entendeu? Acho que quando essa frase ela é muito forte na adolescência, ela já está no lugar de, será que essa família, no caso esse pai ou essa mãe, reconhece essa criança como parte mesmo dessa casa? Tipo, ela tem direito, não estou falando direito à propriedade, à herança, não, estou falando assim, no sentido da existência, assim, do respeito à existência de mais um indivíduo dentro dessa casa e que também vai alterar a ordem de funcionamento dessa casa. Eu lembro sempre de uma colega que falava que nunca ia mudar nenhum móvel, nenhum enfeite de mesa para o filho. E eu falava, mas essa casa vai ser dessa criança também? Porque se essa casa vai ser dessa criança também, você vai ter que adaptar, né? Porque a criança vai andar ali, a casa vai estar segura para ela. Então acho que mora um pouco nesse lugar também, né? Ah, você falou uma coisa legal. Ganhou vários brinquedinhos do Toy Story, né? De Natal. Que ela queria, ela pediu só isso, inclusive, gente. Ela pediu todos os brinquedos do Toy Story. Não sei porquê. O casting completo. Ela pediu o casting completo. Obviamente, o casting completo, né? Porque afinal de contas, né? Só isso. É muita coisa. E já é uma fortuna, né? Detalhe, todos os principais não veio nenhum. Só veio o sidekick.
Ai, vai fazer o quê, né? A vida tem nessas Só coisas. vê o cachorro de mola, o batata, né? Exatamente. Vê a Beth, o porco. viu a... Ai, como é que é o nome da menina amada do 4, que não é má, na verdade? A Gabi. O Garfinho foi bom. O Garfinho era baratinho, foi bom. E, inclusive, o que ela mais gostou foi o Garfinho. E, inclusive, agora vem um ponto. Ela pega os brinquedinhos dela e enfeita a casa. Tipo, o Garfinho fica exatamente do lado da TV, entre a planta e a TV ali. Porque ele é um espacinho que ela achou que aqui ficar bonito, então aqui vai ficar o Garfinho. E tá lá o Garfinho. Com aquela cara de doido. Inclusive, o Garfinho é uma gracinha. Tá, mas peraí, você interrompeu pra falar sobre isso? Porque a criança tem que fazer parte da casa também e ela enfeita a casa do jeito que ela nossa, quer. agora entendi o link. Porra, desculpa. Deve ter sido o sono. Foi mal. É que eu não dou introdução, eu chego de voadora. Vamos lá, deixa eu dar a minha opinião. Irmão, Por favor. Eu mal mexo no meu quarto. Isso porque, mesmo que eu quisesse mexer no meu quarto, quem manda no meu quarto é a Maíra. Assim, tipo, eu não mando na casa, e aí na parte que eu posso mandar, que é o quarto, quem manda é a Maíra. Entendeu? E aí no quarto do Noah, quem manda também é a Maíra. E no resto da casa não manda nem eu nem ela. Então é simples. Eu não... Ah, você não pode mexer em nada. Mas também não tem a dificuldade de... eu vou colocar esse quadro, vou pintar isso, vou fazer aquilo. Cuida das plantas? Não cuido não foi eu que quis planta. Não queria planta nenhuma, não. Por mim morre tudo. Foda-se. Menos essa aí atrás. Que eu nunca coloquei água. Não sei nem pra que serve aquela bosta ali. Então quer dizer que todos esses adereços que estão aí Nada atrás de meu. você, nessa cômoda, nada é seu, entendi. Não tem nada nesse quarto que seja meu, cara. Tirando Só explica pro pessoal que Thiago talvez não mora aí, saiba. né? Entendeu? Nada que foi escolhido por mim. Não, mas talvez o pessoal não saiba, mas explica então qual é o contexto, porque eu acho que você é a fase adulta do autoritarismo, né? Quer dizer, você se encontra... Eu moro na casa da minha sogra, que é casada com o padrasto da minha esposa. Ele tá falando até baixo, meu irmão, olha lá, olha o medo. Que é casada com o padrasto da minha esposa e que acredita que por nós, eu e a Maíra, precisarmos estar morando com eles, nós somos pessoas mal sucedidas na vida, que nós fizemos as coisas erradas e não que o mundo está uma merda. Certo? Isso, parceiro. A culpa é nossa por estarmos vivendo dessa maneira e que estarmos com ele é um estorvo. Então, é basicamente isso. Somos um estorvo. Então, querido, se a panela tiver que ser uma panela zoada, vai ser uma panela zoada, porque eu não mando na panela. Entendeu? Tô rindo, mas é tenso, cara. O Noah brincar de bolinha de gude na sala é um problema, então ele não vai brincar de bolinha de gude na sala. Entendeu? Então, tipo, não tem. O Noah é uma criança que, por todos os motivos de ter muita energia, ter tudo, ele é extremamente compreensivo, porque a gente fala, filho, vamos pro seu quarto pra gente brincar no quarto? E ele vai, meu irmão. Entendeu? Não tem. Tipo, é assim, pega o controle e fala, minha vez de ver TV. E o moleque, é isso. Não importa o que ele tava vendo, se ele tava vendo um filme, se ele tava prestando atenção numa história, não importa. Ele vai parar de fazer o que ele tava fazendo. Não espera nem acabar o episódio? Não importa o que ele tá fazendo, querido. Entendeu? Não importa o que as pessoas estão fazendo. Eu não vejo televisão na minha casa. Não, na minha casa, né? Na onde eu moro, eu não vejo televisão. Por quê? Porque eu não tenho tempo, porque tem sempre alguém vendo televisão, entendeu? O tempo que eu poderia estar vendo televisão, eu deixo pro Noah ver alguma coisa. Esquece, essas coisas não acontecem aqui. Como que a gente tem filho, né? E essas crianças vão crescer, é lógico que a gente espera, né? Assim, a sociedade construiu as coisas, a nossa sociedade aqui, né, ocidental, construiu as coisas de uma forma em que, né, ali na vida adulta, os filhos saem da casa dos pais e vão ter sua vida, não. E que isso é taxado como uma coisa de ser bem sucedido. Mas eu fico pensando como é que a gente constrói a nossa relação com os nossos filhos, para se algum dia eles precisarem voltar para nossa casa, essa casa ainda vai ser deles. Por mais que eles tenham saído, ficado lá 10 anos, mas às vezes foi isso, assim, alguma coisa aconteceu, o mundo tá merda, o casamento não deu certo, né? É o meu exemplo. Que esses filhos nossos possam voltar e do mesmo jeito que a Eva tem direito de botar lá o garfinho, assim, que a Eva sempre possa ter esse direito, né? De chegar, no dia que ela voltar, ela sempre
será a sua filha, né? Assim, nossos filhos sempre serão nossos filhos, e que a gente consiga ter essa relação de não fazer nossos filhos se sentirem como o Humberto está se sentindo, né? Como se fosse um intruso, né? Não, então, toda a pergunta, a pergunta principal do podcast, que é tipo essa coisa do autoritarismo da casa e tudo mais, isso simplesmente não faz sentido na minha cabeça, entendeu? Tipo, por que eu não preciso sair de casa? Ou por que ele não pode voltar pra casa no futuro? Sim. Não, a primeira pergunta talvez seja a mais complicada pra maioria das pessoas, é por que ele precisa sair de casa, entendeu? Estamos vivendo um mundo completamente diferente agora, se tratando de economia, pandemia, essas paradas todas. Talvez, ok, a gente se sinta mais confortável longe dos nossos pais pra gente fazer coisas que, né, tipo, ter nosso espaço, ter essas coisas todas. Mas a geração do Noah é uma geração completamente diferente. Ele pode ser criado e não ter esse problema. Ainda mais em cidade grande, porque a especulação é até mais forte, né? Se você se afasta mais, tem até a possibilidade de você conseguir relativamente lugares mais baratos para morar, dado sua renda, né? Mas assim, tipo, beleza. Vamos lá, por que vocês saíram da casa dos pais de vocês? Eu fui expulso, então não conta. Então, cara, eu sempre quis sair porque eu nunca tive espaço, né? Privacidade. Durante 10 anos a gente viveu no kitnet 5 pessoas, né? Então, não... Puta que pariu. Tu sonhava em sair. Beleza, mas aí você queria sair porque você não tinha espaço. Agora, se você tivesse espaço... Se eu tivesse um quarto... Aí eu acho que eu não saía, não. Só saía quando eu me casasse. Qual é o grande tesão que a gente tem de sair de casa? É porque a gente quer estar longe dessas pessoas. Cara, vamos lá, vamos falar a realzão. A real é que a gente quer estar longe. Não, ou é porque você não vive numa casa em que você pode, assim, ser você mesmo, né? Assim, se permitir viver certas coisas. Não é, entenda, não é estar longe dos meus pais porque eu desgosto deles. Não é estar longe porque eu desgosto deles, mas é porque, por exemplo, eu morei com o Vitor. Cara, foi um ano legal, foi um ano maneiro, mas, porra... Mas a gente teve outras coisas, não foi outros problemas, né? É uma parada difícil, cara, eu conheço um cara, sei lá quantos anos, é um dos meus melhores amigos da vida, e chega uma hora que a gente tava se brigando por besteira, entendeu? Porque são coisas que a gente não... mas ainda assim eu acho que foi por questões diferentes, né? Foram de ver, merdas da vida que acabaram também, funilando mas aí ali. Com seus pais... Sim, mas e aí com seus pais tem toda essa coisa, tipo, seus pais, pelo menos os nossos pais, para pessoas da nossa idade, são figuras de autoridade, entendeu? E aí você não escuta o seu pai brigando com você ou discutindo uma coisa com você sem a figura autoritária dele. Vocês moram numa casa, a casa é grande, todo mundo tem espaço, todo mundo tem sua individualidade, todo mundo tem tudo. Se você quiser, você não esbarra com ninguém da tua casa, você pode fazer o que você quiser dentro do seu quarto, pode fazer... Mas imagina essa dinâmica, entendeu? Aí você de repente chega em casa e aí quer mudar alguma coisa. Aí seu pai fala com você, pô, mas não faz dessa forma não. Você já vai entender aquilo como tipo, não quero que você faça. Pelo menos é assim que eu entendo. Mas... É completamente diferente de você dividir um apartamento com um amigo, né, claro. É como eu fui criado. Eu entendo a pessoa, que é minha figura paterna-materna, falando... Pô, não acho legal você fazer isso. Eu escuto assim, não vai fazer, não quero que faça, entendeu? Eu quero criar o Noah de outra forma. Eu quero criar o Noah e falar, pô, cara, vamos lá, vamos entender isso aqui que você quer fazer. Isso você acha que vai ser maneiro pra você, mas e para as outras pessoas que vivem com você? Entendeu? Será que vai ser legal? Porra, tu quer sair de casa só pra poder fazer esse bagulho específico ou essas coisinhas específicas só, sabe, tipo, beleza, é um egoísmo que todo mundo pode querer ter. Eu não tô deixando aqui julgando a pessoa que quer morar sozinha, que quer ter uma vida separada dos seus pais, eu só não vejo sentido pra mim, entendeu? De por que eu tenho que estar longe. Acho que assim, tem que pontuar mesmo que pra você... Cara, olha só, não tem sentido a obrigatoriedade. Eu vou ter opinião provavelmente completamente diferente da maioria das pessoas. Eu, por mim, morava numa casa gigante, minha mãe tava morando comigo, eu tava morando com a Juliana, com o Guto, com a Maíra, com os meus melhores amigos. Se eu pudesse fazer uma grande comunidade, tava morando todo mundo junto. Mas dá muito problema. Foda-se, meu irmão, dá problema não morar junto também, entendeu? Morar longe também dá problema pra caralho, entendeu? Tô com saudade da porra de todos os meus amigos que estão morando em outro estado, entendeu? Tô com saudade hoje em dia dos meus amigos que moram aqui do lado que eu não consigo visitar, entendeu? Tô com saudade da minha mãe que mora a 1 hora de ônibus da minha casa, mas que eu raramente consigo ir lá por causa dessas merdas de pandemia e tudo mais. E com a vida normal eu também não consigo ir, porque trabalha daqui, estuda dali, faz o negócio da colar, vejo uma vez no mês, entendeu? Então,
qual o sentido de querer ter uma casa, um bagulho de... Às vezes, dependendo de onde você mora, você tem que morar num cubículo, num bagulho apertado, porque tu não tem dinheiro pra pagar. Mas se juntar 5, 6, tu consegue alugar um bagulho maior, mais confortável, todo mundo fica feliz. Muito difícil dividir uma cozinha. Cara, porra. Sabe? Não acho entra. Que... Esse tipo de coisa não entra na minha cabeça. Eu acho que assim, é bom que você percebe que isso é uma visão que você tem sobre essa situação. Com certeza. Eu acho que assim, não dá pra gente reduzir e dizer assim, todo mundo que quer morar sozinho, obrigatoriamente é porque tem algum problema com os pais e quer a distância dos pais. É claro que isso é uma fatia bem grande, considerando o nosso corte aqui, né? E considerando a maioria das criações que nós tivemos, que foram criações silenciadoras, autoritárias e até violentas, né, em alguns casos. Mas eu acho que parte disso também se dá dessa construção de sociedade que se coloca que você, para ser considerado um cidadão bem-sucedido, você precisa ter o seu carro, precisa ter a sua casa, né? Você precisa ser independente, né? O que é ser independente? Aqui no chat do pessoal que está acompanhando a gente até falou, para ter independência. Mas o que é a independência, né? Ele é um status. Você ser independente, ele é um status de sucesso na sociedade que a gente está tendo, que a gente vive, né? E que, assim, não estou dizendo que é o correto, é uma crítica, inclusive, a essa sociedade, né, neoliberal, safada, que a gente tem que estar sempre cansado, que a gente sempre tem que estar, não, estamos aqui bem, estou fazendo investimento agora, estou aqui fazendo não sei o que lá, estou no mercado de opção, ação, não sei o que, e um monte de coisa. Investi 35 mil aí, ó. em coach que não me gerou aumento. Então, assim, eu acho que isso eu acho que isso é uma questão, e eu acho que o que você fala de construir uma vida em comunidade é uma coisa muito legal também, mas eu acho que assim, também entendo que não é pra todo mundo, não é todo mundo que vai conseguir viver em comunidade, é isso que você falou, tipo, por mim tudo bem dividir a cozinha, mas pode ter pessoas que não vão conseguir. Não, mas entenda, nós vivemos em comunidade. Não, eu sei. Não, o que eu quero, mas o importante é, nós vivemos em comunidade, mas a gente prefere se isolar individualmente. Então, meio que, pra mim, tá? Morar sozinho, sair da casa dos meus pais pra ir morar sozinho, seja com meu cônjuge, ou com, sei lá, sozinho, é uma forma que eu acho até válida, beleza, de você ter um refúgio. Porque no final das contas morar sozinho, né? É meio que tentar ter um refúgio, ter um local seguro que você se sinta bem, sem ser julgado, sem ser maltratado, dependendo dos casos, né? Tipo, morar sozinho, imagino que para muitas pessoas seja um refúgio. Entendeu? Mas um refúgio de quê? Porque no final das contas é um refúgio que você só tá fugindo, né? Das coisas. Entendeu? Tipo, você tá numa comunidade, cara. Você vive numa cidade. Se você vive numa cidade grande, se você não vive isolado, você tá numa comunidade. Eu sei, mas e o que eu quero dizer. E aí, se isolar e morar sozinho, muitas vezes. Eu entendi, mas como você falou. Acaba focando nessa coisa do neoliberal, da sua individualidade muito exacerbada. Tipo, eu preciso me isolar das coisas e eu preciso pensar só em mim. Uhum. Então, eu acho que isso aí... tudo bem, eu entendi o ponto de vista, eu concordo com o que você está falando, mas a gente tem que... eu acho que é muito mais abrangente, muito mais complexo do que isso, porque isso vai com experiências e exemplos que a gente tem na nossa vida. Por exemplo, posso garantir que de nós 4 aqui, eu seria uma pessoa que eu acho que preferiria não sair de casa, a não ser que precisasse mesmo. A não ser que eu quisesse começar minha própria vida, minha própria família. Porque eu sempre, até hoje, eu tenho, inclusive, muita liberdade na minha casa, eu faço o que quiser, sempre sair, mesmo morando num muquifinho, eu tinha liberdade também, o que eu quisesse fazer, eu fazia em casa. Inclusive, de lotar de amigo, eu podia lotar. Chegar tarde da noite, podia chegar. Então, se eu tivesse, por exemplo, meu quartinho lá, dificilmente eu sairia de casa, a não ser que chegasse o momento de criar uma família, de ter esse momento. E eu viveria muito bem com os meus pais. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que eu iria querer ter o meu espaço. E, certamente, por diversas influências sociais mesmo, né? Tipo, de ter o espaço, mas não sei o que lá. Mas, por exemplo, eu me vejo uma pessoa que não gosto de
Eu gosto de ter meu espaço, por exemplo. Eu sempre quis ter meu espaço. Talvez por nunca ter tido, eu sempre quis ter meu espaço. E hoje, quando tem meu espaço, eu acho, tipo, cara, se eu ficar sozinho, tô muito bem, sabe? Então, acho que vai muito da experiência de vida de cada um, vai muito do que cada um passou. Então, acho que é mais complexo até do que a gente simplificar tudo por uma questão social e também como uma imposição ideológica. Se é que posso falar isso, né? Eu não sei se é o termo certo. Não, acho que você está certíssimo, porque é isso, é uma análise multifatorial de uma mesma questão. E eu acho que é sempre bom, inclusive, pontuar que dentro do desenvolvimento saudável aí, né, por exemplo, quando a criança ela vai, cresce e se torna adolescente, é um movimento natural da criança, né, daquele adolescente agora tentar buscar formas de se afastar para buscar sua identidade, né, para tentar encontrar quem ele é, com a identidade dele. Então, assim, é normal que a criança, que é o adolescente no caso, né, tente provocar esse afastamento de alguma forma. É claro que na maior parte das vezes isso não vai acontecer, né, porque por motivos financeiros você não consegue sair assim, no meio da adolescência de casa, a não ser quando é inevitável. Mas eu acho que é isso. Eu particularmente sou do mesmo pensamento do Vitor, assim, eu saí de casa, apesar de sempre desejar, apesar de não me sentir, tipo, aquela coisa assim, eu tava num lugar que eu tinha que dividir tudo, dividir quarto com meu irmão e tipo, não sentia a minha liberdade de poder me expressar e fazer as coisas que eu gostaria, né? Então, assim, as regras de convívio, elas acabam sempre atrapalhando de alguma forma ou de outra, né? Assim, acho que vão acontecer os problemas, mas eu de fato eu só saí da casa dos meus pais quando eu encontrei a Anne e quando eu fui começar a morar com ela, né? E aí a gente foi começar a construir a nossa história juntos. Então eu acho que existem, é o que o Vitor falou, existem várias formas, inclusive o próprio Bruno, né? O Bruno, ele foi expulso, ele foi tirado de casa, né? Então, porra, como é que... Eu tô rindo, mas não é... Pois é, cara. Gente, pânico, Bruno, pânico. Foi uma imposição, na verdade, né? Mas olha que bizarro, é lógico que eu me vi ali sem recursos, né, literalmente sem teto, né, ficar a favor e buscando, né, trabalhar para depois de alugar, mas eu já me sentia expulso, não pertencente à casa, antes do fatídico dia de vá, nunca mais volte. Porque essa frase clássica do enquanto você viver debaixo do meu teto, você faz o que eu mandar, você assim tem que obedecer, que junto com a porta da rua tá ali, ela já mostra que assim, é quase que tipo, olha, já que eu tô tendo que fazer o favor aqui de sustentar você, porque a lei diz que você é meu filho, eu tenho que te pagar. Assim, eu sempre falo que tipo, quando essa frase ela fica sendo pronunciada, ela mostra que assim, já não existe mais nenhum vínculo e essa relação não está passando pelo afeto. Ela virou uma relação, assim, o pai virou caixa eletrônico, né, assim, e eu lembro isso, por exemplo, a gente não podia receber amigo em casa, né, assim, eu não tenho uma memória de a gente ter levado, nem minha irmã, nem eu, de ter levado amigo na nossa casa, espaços mesmo, assim, a sala de estar, a gente não ficava na sala, minha madrasta tinha aquela sala de capa de revista que ninguém podia usar, só ela sentava ali de vez em quando, ou entrava para fazer faxina, mas era aquele espaço intocável. E nosso quarto mesmo, assim, eu lembro que a minha irmã falava muito isso, né? Porque eu já dividia com meu irmão. Mas a minha irmã falava, vou pro meu quarto. E ela falava, seu quarto fazia não, questão, é um cômodo né? da casa. Então essa lembrança constante que essa casa não é de vocês mesmo. Assim, constante. Tanto que no dia que de fato eu fui expulso, parte de mim ficou desesperada, mas parte de mim falou, cara, eu me libertei. Assim, tipo, é isso. Finalmente eu tô livre de um espaço que já não era meu, obviamente. E aí eu lembro que eu sempre falei, cara, eu vou ter minha casa pra poder enchê-la de gente, pra poder ter um monte de amigo. E aí eu me sentia... Sabe, tem um episódio do Friends que é muito bom, que a Mônica perde uma aposta com o Chandler e com o Joey, e eles trocam de apartamento. Eles estão jogando alguma coisa, a Mônica e a Rachel vão morar no apartamento deles, eles trocam. E aí eles ficam falando, então todas as reuniões vão ser aqui, porque o apartamento da Mônica é gigante, né? E aí a Mônica fica enlouquecida e transforma o apartamento deles, ela faz faxina no apartamento, reorganiza os móveis, e ela transforma o apartamento deles num lugar super aconchegante e acaba que as reuniões passam a ser lá, no período em que eles estão dividindo o apartamento. E a gente ficou isso, assim, a gente morou em lugares kitnet conjugado, uns buracos do buraco do buraco, mas sempre estava cheio de amigo, porque a gente fazia o espaço, mesmo minúsculo, ficar acolhedor
E eu lembro que quando a gente começou a falar de ter filho, eu falei com o Vitor, Vitor, cara, se tem uma frase que a gente nunca vai dizer pro pessoal essa, e essa ideia do assim, essa casa também é sua, então ele participa super, né, da organização das coisas, né, no garfinho lá do lado da televisão, então ele vai espalhando os brinquedos, troca as coisas de lugar. Mas aqui a gente está vivendo uma realidade muito louca, porque o padrão, né, da sociedade daqui é que com 17, 18 anos, seu filho sai de casa, porque ele vai fazer faculdade. E aí, consciente ou inconscientemente, a gente veio morar numa cidade universitária. Eu tava falando com uma amiga, até com a Nanda, da Nanda Pereira Piscimama, e a gente falou isso, a gente falou assim, eu acho que no fundo a gente veio para uma cidade universitária para que quando nossos filhos estejam na cidade, a gente fale, nem precisa sair, né? A gente já tá aqui, a faculdade tá ali. Mas aí, conversando com uma outra amiga que é daqui, ela falou, Bruno, é capaz do seu filho querer fazer faculdade em outra cidade. Porque é isso. Não é isso, assim, ele não vai querer, porque faz parte da cultura do local, com 18 anos ele sai de casa. E como geralmente eles mudam de cidade, eles fazem a faculdade inteira, geralmente já se formam, começam a arrumar trabalho, já arrumaram uma namorada, um namorado ali na faculdade, e geralmente não voltam mesmo. Aí eu falei, cara, que brabo, né? Porque eu tô aqui achando que a criança vai ficar até os 40 anos debaixo do meu teto. Que fique bem claro isso, porque, assim, eu acho que dá pra fazer vários links legais aqui, mas eu só queria usar essa ponte do Bruno para dar um aviso pro Berto que tem toda essa construção de, poxa, não, a gente tá fazendo aqui, o Noah é de uma geração diferente, de fato mas assim, nada garante que quando ele fizer seus 20 anos, ele fala assim, caralho, pai, pelo amor de Deus, pai, não quero saber de você. E mete o pé, né? Mas essa é uma questão. Fazer o que quiser. Mas entenda, essa é a questão. Inclusive, ele vai estar, provavelmente vai querer, sabe por quê? Porque ele vai ter super confortável de fazer isso. Mas esse não é o problema. O problema não são os filhos quererem sair. O problema é os filhos se sentirem desconfortáveis a vida inteira dentro da casa dos seus pais. Esse é o ponto. Entendeu? Esse é o ponto. E é isso, inclusive... Por que eu preciso me sentir desconfortável dentro da minha casa? Porque, meu irmão, é minha casa. Então, mas é esse... Não é isso. É porque esse é apenas mais um reflexo de uma criação autoritária, entendeu? Quando a gente chega e fala assim... O título desse episódio... Então, mas o título desse episódio é justamente isso, né? Enquanto você viver sob meu teto. Isso daí, ele é tipo uma das últimas etapas do autoritarismo, que você vai falar para um adolescente, né, para um jovem adulto que está morando com você ainda, que é o seu filho. Então, mas isso daí, ele é tipo vamos dizer, um dos últimos recursos que um pai autoritário, que uma mãe autoritária vai ter desde lá de trás. Para falar. Pois é, mas toda a vida foi construída na base da punição, de ameaças, de castigos, né, de agressões físicas e verbais. Não, e pequenas coisas. Exatamente. Essa coisa que alguém falou aqui... Só sai da mesa depois de comer tudo. Isso. Essa coisa que alguém falou aqui de, nasceu filho, não vou mudar nada da minha sala. Então, tipo... né, essa casa a criança já desde criança sabe que aquela casa não é dela, né? Então a coisa vai escalonando até chegar nesse ponto que você tem que mandar essa para tentar exercer algum tipo de controle sobre o seu filho, que é óbvio que não existe, né? Porque a gente não consegue controlar ninguém. Não, e eu fico pensando que na fase da adolescência, todas essas coisas fofas que a gente acaba tentando entender sobre o seu filho, então, por exemplo, o Solzinho agora aprendeu a palavra horrível, né? E aí quando ele tá chateado com a gente, ele vai falar, isso foi horrível, você é horrível. Aí a gente fala, não, filho, eu não sou horrível. O que eu fiz nesse momento foi horrível pra você. Tipo, você tava brincando dentro, mas você tá falando, assim. Porque eu sei que ele tem 4 anos de idade. Ele não me acha horrível, porque no segundo seguinte ele tá dizendo que me ama. E é óbvio que eu não vou levar isso pro lado pessoal. Só que na adolescência, de fato, esse ser que nosso filho se torna, ele vai dizer isso em algum momento pra gente. Por mais legal que a gente construa a nossa relação, chega uma hora que até mesmo se você for o pai mais foda e mais legal do mundo, em alguma determinada circunstância, esse indivíduo, como o Thiago falou, que precisa passar por um processo de individuação muito forte, ele vai tentar romper com alguma coisa e dizer, não, peraí, eu
Eu sou um outro ser, eu sou um outro indivíduo. E aí eu fico pensando, assim, o quão desesperador é trabalhar com adolescente. Eu trabalhei com adolescente, com jovem, assim, desde que eu comecei a trabalhar e me formei nessa área mesmo, me especializei nisso. Como que é difícil para o pai lidar, porque uma coisa é o seu filho de 4 anos fofinho, né, cheirando a leite, dizer para você que você é boba, você é chata, e daqui a um minuto seguinte ele tá fazendo a coisa mais fofa do mundo. Outra coisa é um cara com bigode na cara ou uma menina achar grande, assim, entrar nesse confrontamento. Então, essas frases, eu uma vez atendi uma mãe que falou isso. Eu falei isso pra minha filha porque ela não via mais nenhum recurso de o famoso você vai fazer isso que eu sou sua mãe, você vai fazer isso que eu tô mandando. E ela falou, cara, o último recurso que eu lembrei na hora foi, não, mas sou eu que pago as contas, sou eu que mando aqui. E aí depois ela falou, pô, que merda, né? Porque, cara, tipo, que argumento ruim, assim, a própria mãe falou que argumento ruim, porque, tipo, porque eu pago as contas, não tem afeto, não tem relação, não teve explicação do porquê, mas ela se sentiu tão confrontada que escapuliu essa frase. O problema não é nem essa frase escapuliu, o problema é essa frase, ela ser cotidiana, ou essa frase nem existir, mas todas as ações que constroem esse pensamento existir. Né? Não, então, essa frase dá vontade de você perguntar assim de volta. Se um dia, hoje, óbvio, né, 30 e poucos anos de idade, você consegue pensar nisso. Como um adolescente, fatalmente eu não conseguiria esmiuçar esse raciocínio. Mas é assim, tipo, alguém fala pra você, não, eu que pago as contas, eu que decido. Então dá vontade de falar assim, então a nossa relação é apenas financeira. Sim. Você não falava, não? Vou até fazer essa pergunta pra vocês. Porque eu era um adolescente muito legal, assim, pra ser bem sincero, né? Mas não vou chegar ao cúmulo de dizer que eu merecia apanhar, mas eu admito que, assim, eu sempre ia e me autoelogiava por isso, porque eu falava, meu pai falava, você tá aqui, eu que pago as contas, não tem que lá, e eu lembro que eu falava, mas eu não pedi pra nascer, foi uma decisão sua. Assim, teoricamente, né, você decidiu ser pai aí, e eu sempre confrontava muito, muito mesmo, assim, ou eu falava, então me deixa trabalhar, eu já tenho 16 anos, me deixa trabalhar então, que aí eu me sustento. Sim. Então, assim, eu sempre confrontei muito. Defina fácil, né? Sim, fui. Exatamente. Eu acho que sim. Eu nunca... Quando minha mãe vai falar para os outros sobre nós três, ela sempre fala... que a gente foi sempre muito fácil, mas minha mãe é meio alucinada, tipo eu, né? Tá tudo sempre tranquilo, sabe? Tá tudo sempre bom. Então é meio difícil de confiar nos argumentos. Não, então... Depende, vamos lá, no meu caso, depende do âmbito. Eu sou tipo ela, né? Que você tá querendo perguntar. Em se tratando de comportamento, essas coisas todas, sempre fui tranquilo. Eu sempre, se fosse pra discutir com a minha mãe, eu ia discutir de forma a trazer argumentos e não brigar. Eu nunca briguei com a minha mãe, sempre tentei discutir com ela, discutindo mesmo. Vamos lá, mas peraí, vamos... eu nunca briguei com meus pais também. Vamos entender isso aí. Você tá querendo que eu faça isso por quê? Ou por que você não quer que eu faça? Me dá um argumento. Óbvio que isso na adolescência, né? Depois. Até porque minha adolescência foi muito curta. Minha adolescência foi dos 12 aos 14 anos. Porque com 14 eu comecei a trabalhar, minha adolescência acabou. Não, como assim acabou? Acabou, irmão. Acabou, minha adolescência acabou. Eu vivi algumas coisas da adolescência entre os meus 14 e 18 anos. Vivi. Mas junto com a responsabilidade de ter que trabalhar, ter que trazer dinheiro, ter que sustentar algumas coisas da casa. Inclusive, eu lembro de umas vezes que você com 14, eu acho que eu tinha 16, né? E eu comecei a conhecer os seus amigos, que eu não conhecia o Thiago ainda. E eu comecei a sair com eles, né? Em alguns encontros assim, né? Que alguém jogava videogame. E a gente falava, e o Thiago? O Thiago tá trabalhando hoje, o Thiago não vai. E de vários encontros, o Thiago não ia, porque o Thiago tava trabalhando, o Thiago não vai. Então, nessa parte eu não tive problema. Eu nunca fui um cara de arrumar a casa, nunca fui de lavar as coisas, eu nunca fui uma pessoa organizada e tive que aprender isso com a vida adulta. E não morar sozinho e tudo mais. Mas em conflito por problemas comportamentais, essas coisas todas, não, nunca tive. Tipo, cara, mas você nunca mentiu pra sua mãe? Nunca... Claro que menti, porra. Quem nunca mentiu pra mãe, quem nunca mentiu pro pai? Tá maluco? Mas assim, vamos lá, sábado de noite, 10 horas da noite, já deveria estar em casa, 16 anos, já deveria estar em casa. Minha mãe me liga no celular, porque já existia aqueles celulares que só tinha o joguinho da cobrinha, né, galera? Aumenta tua mão aí, já existia celular não, já existia celular. Não, joguinho da cobrinha, aqueles pequenos, aqueles menorzinhos, pô.
O Nokiazinho. $2.000, o Nokiazinho tijolinho. Pô. E aí, a mãe liga 10 horas da noite, você já devia estar em casa. Porra, tu tá onde? Pô, mãe, foi mal, tô no ônibus indo pra Barra, entendeu? A maioria das mães surtaria, entendeu? A minha mãe falou, porra, cara, por que tu me avisou antes? Tu tem celular pra quê? Pô, foi mal, esqueci. Nossa, tá. Mas eu ia ganhar um delegado. Já que você não está... Já que você não tá vindo... Já que você não tá vindo, não vem hoje. Já fica aí, dorme e volta de manhã. Beleza. Entendeu? Por quê? É uma relação Porque diferenciada. Porque sabia que eu tava fazendo alguma coisa teoricamente errada, né? Tipo, não avisei, não fiz nada. Mas sabia que eu não tava fazendo nenhuma merda. E fatalmente porque eu tava com 3 ou 4 que ela sabia que se desse merda iam estar junto comigo, ia fazer alguma coisa. Entendeu? Nunca fui de criar muitos problemas, entendeu? Mas ouvi isso, e mesmo assim ouvi a porta da rua ser vendida da casa. Ouvi, ué. Mesmo não tendo problema nenhum com a minha mãe. Eu particularmente não era, vamos dizer que se você colocar dentro desses padrões aí, eu era adolescente ótimo, tranquilinho, porque eu não embatia, né? Eu nunca fui de questionar, confronto. De fazer esses confrontos. Eu nunca gostei de confrontar, na verdade. Mas isso não significa que eu levava as coisas na boa, né? Então eu guardava muito dentro de mim, muita raiva, muito ressentimento, e já várias vezes ir dormir com a cabeça quente, sentindo muita raiva, muito, sei lá, me sentindo muito injusto. Essa coisa, né? Essa tempestade de emoções que acontece na cabeça de um adolescente, né? Então, eu nunca confrontei, mas eu não sei se era uma coisa meio que medo, ou respeito por medo, apesar de eu nunca ter apanhado, mas tinha muito aquela coisa não, você tem que se sentir grato, você tem que ser grato pelo aquilo que você tem. Então rolava muito aquela pressão, aquela chantagem emocional, e eu nunca confrontava. Sequer meu irmão mais novo eu confrontava. Então, do ponto de vista para ela, se você perguntar, eu era um adolescente ótimo, entendeu? Mas isso não significa que eu tivesse várias questões dentro de mim que eu gostaria muito de falar verdades que eu nunca falei, e nem me sinto aberto para falar hoje adulto, sabe? Porque é isso, a relação, ela não tinha essa abertura, nunca teve, né? Então, para mim, sair de casa foi um alívio nesse sentido também, de tipo, ufa, sabe? Posso agora falar sobre as coisas que eu gostaria de falar, posso tentar resolver os problemas da forma como eu gostaria de resolver. Enfim, aí comecei a construir isso junto com a Anne, né? Não significa que a gente não brigou, que a gente viveu como 2 passarinhos sempre. Os primeiros anos foram super difíceis, a gente se alinhando ali e tentando entender o que era o espaço de um, o que era o espaço de outro. Mas agora, depois de alguns anos, a gente acaba aprendendo, né? Mas para mim, assim, eu acho que é muito forte essa relação do capitalismo dentro das relações afetivas, né? E como que isso é perigoso. Porque quando você fala assim, enquanto eu tô te sustentando, você tem que obedecer minhas regras. Então, tipo, você reduz aquela relação a uma relação monetária, né? Então, assim, o Berto, por exemplo, tá falando, não, eu sempre tive liberdade para falar, não sei o quê, pedia para me apresentar argumentos, não sei o que lá, e parará, eu sempre fui isso, aquilo. Porra, maravilhoso. Mas na hora aí, no início da gravação, tu tava falando baixinho, com medo do Braga ouvir as coisas que tu tem a falar. Por quê? Porque existe uma relação aprisionante por conta do dinheiro. E que merda que as pessoas usam o dinheiro como um recurso de controlar outras pessoas. Não tem nada a ver comigo. Pra ele, eu tudo sou bem, qualquer outra também, pessoa. né? Mas existe esse controle, né? Porque eu pago esse aluguel, eu faço isso e eu tenho controle sobre o que você vai fazer ou deixar de fazer na minha casa. Então, eu acho extremamente problemático, inclusive porque cria uma relação extremamente não saudável, vamos dizer assim, com o dinheiro, né? Claro que a gente está aqui sempre questionando o capitalismo, mas crianças, tá adolescentes poder, né? saem de casa e com uma ideia completamente zoada em cima de dinheiro, em cima de relações, em cima de poder. Então, assim, é só merda, cara. É só merda. De que dinheiro é poder, se ele tiver dinheiro, ele vai poder oprimir as pessoas. Se ele tiver um chefe que ele precisa daquele emprego, ele vai aceitar qualquer coisa. Então você só tá ensinando merda, né? É um conjunto grande de merda.
tipo, cagando na cabeça dessa pessoa. O Alexandre, eu até comentar aqui, porque o pessoal que tá comentando a beça aqui, eu não tava nem lendo, mas agora eu tô lendo aqui, o Alexandre, no pessoal que tá assistindo a gente ao vivo, os apoiadores, ele colocou assim, olha, hoje eu percebi que eu fui adestrado e não educado. Meu amigo, não se sinta sozinho, todos nós fomos assim. Todos nós, isso aí meu pai, é a tônica de quem foi criado na nossa época. Toda a nossa geração basicamente foi adestrada, meu pai só me olhava e eu já sabia o que eu não deveria ou deveria fazer, tenso. Aí a Tami até complementou, né? Falou assim, em casa sempre foi manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu tomava juízo no café da manhã. Essa relação de controle e medo, essa relação, sabe, é quase que uma relação bélica em que você sempre tá tenso, sempre com medo de você provocar algum grande problema, alguma grande reação em cadeia que você nem fazia, nem tinha intenção de causar. Isso é extremamente prejudicial. E aí depois as pessoas falam assim, mas o meu filho se afastou de mim, poxa vida, aí depois tipo, até minha relação mesmo com meus pais, cobram uma presença minha, uma presença afetiva, querem fazer ligações de vídeo comigo, com os meus filhos, querem que eu pareça mais. Bicho, isso não foi incentivado na minha vida inteira. Como é que vocês esperam que eu vá criar isso? Vou tirar isso do meu cu? Não vou tirar. É claro que eu trabalho isso, né, dentro de mim, fazendo análise e tudo mais, mas assim, você não pode cobrar algo que você não ajudou a construir durante a sua vida, né? Então, é muito do que essas pessoas pensam também. Não, é porque, por exemplo, eu como adulto, essa relação eu já entendo. Essa relação que eu tenho, né, com as pessoas com quem eu moro. Então eu já entendo, já consigo assimilar e eu assimilo e ignoro. E entendo que é passageira, que assim que possível, essa relação não vai mais existir dessa forma, né? O meu grande problema é que ela está existindo enquanto Noah está existindo. Então isso resvala para ele. Porque uma pessoa autoritária não é autoritária com uma pessoa, ela é uma pessoa autoritária com todo mundo, entendeu? E isso reverbera no neto. Fatalmente reverbera no neto, entendeu? Então, claro que sim. Esse claro. é o meu problema. E é uma das coisas mais tristes, a pessoa acha que você não está educando porque você não está fazendo da forma como ele faz. Então, deixa eu aproveitar então, dar uma fala e dar um micro momento de esperança, porque pode ser que eu vou me mudar, eu vou sair de casa. Que eu até ia falar... Não, eu até falar antes. Mas uma coisa muito interessante, que por exemplo, eu tenho essa visão da minha casa, onde eu tenho liberdade, fazer o que quiser, não tenho problema, nunca tive problema com meus pais, nunca briguei com eles, e pra mim é tudo sussa, mundo das maravilhas, tranquilo. Já com o meu irmão mais velho, ele não tem essa visão. Depois de grande, fui ter uma conversa com ele sobre a nossa criação e tudo mais, e a gente começou a conversar com os pontos falhos, não sobre esse ponto de ficar à vontade, né, mas sobre outras questões, né, que eu tava reclamando. Mas ele reclamou de um ponto específico disso. Que ele se sentia muito embate em casa. Porque ele é gay, então ele teve diversos problemas com isso, né? Minha mãe não aceitava nem nisso. Hoje ela, tipo, paz e amor, vamos lá, todo mundo junto, vivos gays, estamos lá, todo no pelotão diferente pra defender. Mas lá no início, não. Lá no início, porra, meu filho é viado? Que porra é essa? Chorava pra caraca, não queria que o filho fosse viado, e eu falo isso de uma maneira meio que satírica, né, pra botar peso, né, tipo, hoje é gay, antigamente era viado. E pra ele foi muito mais difícil, pra ele teve diversas dificuldades. Com certeza, ele teve motivos pra querer sair de casa no dia seguinte, tipo, caraca, eu preciso sair de casa, eu preciso ser eu mesmo, preciso ter meu espaço. Coisa que eu nunca tive, por exemplo. Cara, eu sou muito aquele hétero branco, classe média, que não tem porra nenhuma na vida, sabe? Eu sigo essa linha. Não, óbvio, a gente todos nós estamos aqui falando das perspectivas masculinas ainda também. Tem isso, ou seja, eu não sou muito referência pra isso, mas... Se a gente for entrar na seara de mulheres querendo sair de casa porque elas querem sair de casa, fudeu. Mas só pra fechar, dentro de uma mesma casa, com pessoas com 3 filhos, teoricamente os 3 tendo o mesmo tipo de criação, teve 3 resultados diferentes. Então, os 3 foram cada da mesma forma. Não, nunca é assim. Nunca, jamais. Isso não existe, gente. Pode ter trigêmeos. Cada um dos filhos vai ter uma personalidade diferente, vai receber informação de uma maneira diferente, vai se comportar de uma maneira diferente. Então, não ache que criar da mesma forma vai ter o mesmo resultado. Até porque eles são trigêmeos e te não digo mais, né? E te digo mais,
mesmo assim, também não serão criados da mesma forma. Não vai querer ser criado. Porque os pais para essas crianças não são os mesmos pais. Eu não sou o mesmo pai pro Dante que sou o pai pro Gael, porque eu já sou outra pessoa hoje. E mesmo hoje eu tenho uma relação diferente com os dois, porque é isso. São pessoas diferentes. Você se relaciona de forma diferente com pessoas diferentes, mesmo que sejam seus filhos. O nosso caso, e o nosso caso, nosso podcast é Teca Eles Ama, né? E caso você consiga, por alguma razão extraterrestre, conseguir atuar em um papel e ser exatamente a mesma mãe ou o mesmo pai para 2 filhos diferentes, você vai, no mínimo, estar vacilando muito feio com um deles. É isso. Porque são pessoas diferentes, né? Então, eles necessitam de uma conexão, de um vínculo diferente mesmo, né? Exato. E a gente não tá falando sobre amor, não, tá, gente? Tá falando você vai estar deixando passar as necessidades de um dos filhos, que são diferentes da necessidade do outro. Ou às vezes os dois, né? E olha que coisa louca. Mesmo que você fosse um robô e conseguisse ser a mesma pessoa para os 2 filhos, você não seria o mesmo pai para essas 2 crianças, porque a forma como eles enxergam você é diferente de um para o outro. Porque não interessa muito o que eu penso enquanto o pai que eu quero ser para os meus filhos. Porque, na verdade, o que importa é a imagem de pai que eles têm de você, baseado no que vocês fazem. Exatamente. Então, assim, não adianta, sabe? A gente tá fudido de qualquer jeito. Vamos só tentar não escrotizar e controlar os nossos filhos, né, por conta de dinheiro, a fazer a ameaça de expulsar de casa. Vamos sempre tentar criar esse ambiente acolhedor para que eles se sintam partes e pertencentes da casa e que, é claro, se eles quiserem sair, que eles sejam felizes, mas que se eles quiserem voltar, não... E isso é importante também, que eles saibam que eles podem voltar sempre para casa, não quando eles falharem, porque existe sempre essa carga tão negativa. Ah, não, porque o meu casamento falhou, porque eu perdi o emprego, porque eu falhei na vida, portanto preciso voltar para casa dos meus pais. Não, você pode voltar quando você quiser. Tem 2 pontos pra mudar ainda, né? Tem isso que, tipo, você pode voltar quando você quiser, seja falha ou sucesso, ou também tem o segundo ponto que, tipo, não dar tanto peso às falhas, né? Uhum. Porque isso também é um ponto importante. Mas é uma outra questão. Eu acho que não é pertinente para agora, mas, tipo, o fracasso... tem uma carga, a palavra fracasso é uma carga muito mais pesada do que realmente ele é. Na verdade, foi só uma experiência. Sim. E só uma coisa que o resultado não foi como esperado, mas é uma experiência independente como qualquer outra. É um aprendizado, né? Continua sendo um aprendizado. Exatamente. Inclusive, eu queria até agradecer um ouvinte nosso, que é o Igor Brumano. A ideia de fazer esse episódio foi por conta de um e-mail que ele mandou pra gente. Então, vou até ler aqui, tem um pedacinho dele aqui. Vou ler pra gente, pra vocês saberem o que é. Ele começa o e-mail dizendo assim: enquanto viver sob meu teto, enquanto eu pago suas contas, não pode isso, não pode aquilo. Enfim, tenho uma irmã bem mais nova que eu, 16 anos de idade, e outro dia tive uma conversa com meus pais sobre isso, porque ela disse que quando for independente financeiramente, vai viver como quiser. Acho importante trazer a discussão de como o capitalismo está infiltrado nas relações entre pais e filhos, sobretudo com relação à dependência financeira e liberdade de ações. O Ângelo aqui tá gritando no chat dos ouvintes, apoiadores que estão assistindo a gente ao vivo, tá assim, gente, é o patriarcado, vamos insistir, é o patriarcado. E é exatamente isso, o patriarcado, o capitalismo continuam andando ali de mãos dadas, né, oprimindo as pessoas, em especial as mulheres. É complicado, sim, é complicado. Vocês já pararam pra pensar que nessa visão você tem um filho e você tá torcendo pra ele, né, fazendo o possível pra dar educação, pra fazer tudo, que é pra ele ir embora. Caralho, eu vou dar educação, vou dar tudo pro meu filho, vou dar educação, vou dar alimento, vou dar um teto, vou dar tudo, vou pagar tudo pra ele. Aí se tiver um confronto eu vou jogar na cara dele que eu tô pagando tudo pra ele, que é pra ele ir embora. Eu tô te dando todos os subsídios pra você vazar da minha vida. Não, assim, eu só tô te dando subsídio, olha só, você nasceu e eu tô te dando subsídio que é pra você ir embora. Uma coisa que eu deixo puto, aí vem outros familiares e falam: mas aí a pessoa é babaca, é autoritária, trata extremamente mal e te compra de outras formas, digamos assim. Aí nisso, é a forma dele de expressar o carinho dele por você. Aí, na boa, gente, expressar carinho se expressa com afetividade, não com outros produtos, né?
Não é, vamos sair dessa pessoas... síndrome de Estocolmo do caralho aí, né? E vamos responsabilizar as pessoas. Exatamente. Eu venci, não que eu participe disso, tá? Eu vejo isso, né? E é muito foda, porque tem a entidade patriarcal que é defendida e eu fico por dentro, que eu não posso me intrometer, só posso observar. Fico, gente, esse cara é um babaca do caralho. Ele merece um tapa na cara pra aprender a ser gente. Não pode ser assim. Tá errado, não importa o motivo. Você não pode impor isso, não pode ser babaca dessa forma. Tá errado, foda-se. Se sustenta tudo mais, mas vai com obrigação, porra. É obrigação sustentar, caralho. Você que criou a família. Então a responsabilidade é sua. Aceita que dói menos. Não tem que jogar na cara de ninguém. Agora, vamos lá? Vamos virar gente? Vamos ser uma pessoa melhor do que ficar jogando na cara dos outros? Desabafei, eu precisava. O Vitor entrou no rage aqui. Nossa, tô muito bem. Porra, eu falo que tricô é terapia. É muito bom. Outro ponto, só pra finalizar a questão de terapia, que eu tava até falando na cartinha. Aqui, por exemplo, esse conceito do filho participar com a família. Com a Eva foi dessa forma natural, mas não foi racional. Agora, com esse episódio, eu consegui conceituar melhor essa ideia e certamente eu vou ter um tratamento melhor com a Eva do que eu tinha antes, graças ao episódio do tricô. Olha aí que maravilha. Você poderia, sabe o quê? Você poderia se tornar o apoiador do tricô com apenas R$15 por mês. Sabia disso, Vitor? Sabe, eu posso ser coach agora. Eu posso cobrar. Eu já tenho experiência suficiente pra ser coach. Fiz um podcast durante 3 anos. Na boa, já tô equilibrado com o mercado. Mas chega aí, Bruno. Eu preciso fazer um parênteses. Eu preciso fazer um parênteses baseado até numa coisa que o Vitor falou sobre o irmão dele, baseado, né, sobre a minha experiência também como homossexual, assim... papais e mamães de pessoas LGBTs, essa frase, né, essa concepção do filho ficar dentro de casa e respeitar a regra, obedecer por uma questão financeira, né, essa amarra da relação que não existe com o capitalismo, é muito sério, porque a gente viveu isso, né, eu vivi isso, provavelmente o irmão do Vitor também, em todos os meios da comunidade LGBT, o que a gente mais aconselha aos LGBTs teens, os adolescentes, é que quando eles perguntam sempre, toda vez que eles veem pessoas LGBTs, né, mais assim, bem-sucedidos, que têm uma família, que vivem, como é que eu conto em casa? E, infelizmente, o maior conselho que eu e que todas as pessoas que eu conheço que são mais velhas LGBTs dão se você não tem certeza absoluta que a sua mãe e seu pai vão aceitar soltar fogos de artifício quando você se assumir, não faça isso até você ter a sua independência financeira e poder sair de casa. Porque provavelmente a sua vida vai virar um inferno de controle, assim, você não vai poder viver. E aí eu fico pensando como que essa relação baseada nesse medo, né, e tudo mais, ela, assim, você está vivendo com o seu filho dentro de casa, ele não está sendo plenamente ele mesmo, nem ela mesma, assim, durante toda uma adolescência, né, durante uma fase foda da vida, e só desejando ardentemente o dia que ele vai poder sair de casa, né? É óbvio que eu estou falando isso como um parêntese para os adolescentes, né, para quem tem filhos LGBTs, mas isso vale, acho que para qualquer pessoa, assim, imagina você ter um filho que está dentro da sua casa ali, tipo, desejando ardentemente, olhando para tua cara, querendo sair, querendo ir para longe de você, porque a sua resposta para tudo enquanto você viver aqui, você tem que me obedecer, você tem que me respeitar, e que não há nenhum espaço de diálogo para entender quais são essas necessidades, essas demandas de se expressar, de ser ele mesmo, de poder conversar com você abertamente sobre qualquer assunto e sentir que essa casa pertence a ele. Assim, a alegria que a Eva tem de olhar pro garfinho lá do lado da televisão e saber que o garfinho tá ali, né? Que os nossos filhos têm de ter um espaço, ter um quarto, ter um espaço na casa com o brinquedo deles, que eles sabem que aquela casa pertence a eles. Aí, quando vai pra adolescência, como que é violento, né? Você viver num espaço, não só adolescente, na vida adulta também, quando a gente precisa, né? Você viver num lugar onde você não sente que você pertence. Você tá cabendo ali, mas você não pertence. Se pudesse, a pessoa te tirava de lá. Então, tá toda cagada essa relação, né? Nossa, muito. E assim, você falou essa questão de, né, até crianças, em especial adolescentes LGBT, e eu sempre, assim, eu escuto alguns podcasts LGBT, né? E sempre, a maioria deles sempre tem algum bloco que é um bloco de ajudas, que, enfim, a pessoa manda um e-mail e, né, os hosts tentam dar conselhos. Mas é claro, sempre naquela tentativa de fazer alguma coisa engraçada e tal, mas tentando também ajudar. Mas eu sempre fico muito, assim,
pensativo em como que, principalmente dentro desse meio de pessoas que vamos considerar que são, né, pessoas mais bem-sucedidas, porque estão fazendo podcast, estão ganhando já o seu dinheirinho e tal, e são financeiramente independentes, como que normalmente quando aparece uma mensagem de algum jovem LGBT que fala que é oprimido, que apanha ou que é ridicularizado em casa por ser LGBT, normalmente a primeira resposta que eles dão para essas pessoas é: sai de casa, vai morar sozinho, vai não sei o quê, sai de casa. É mole. Pois é, assim, mole. eu entendo que o ideal dos mundos seria isso, mas assim, eu não acho que isso seja uma das coisas mais fáceis de se fazer. O Bruno foi obrigado a fazer isso, né? Mas é óbvio que, tipo, foi difícil pra cacete, sabe? Não é exatamente tão fácil assim, você simplesmente, não tá legal, vou sair de casa. Então, eu sempre fico meio preocupado com como que esse tipo de conselho, de uma forma geral, está sendo banalizado. De tipo, não, sai de casa. Vai um pouco de encontro ao encontro de. Eu nunca sei se é de encontro ou ao encontro de, porque um é o contrário, o outro é concordando. É o que concorda, tá? É a frase que concorda. Com o que o Berto falou lá no início, de tipo, como que as pessoas, né? Como é que eu vou dizer? O padrasto da Maíra, né? O step sogro, né? Step father-in-law, sei lá, o Braga e a mãe da Maíra sempre também deixam muito claro essa coisa de tipo, olha, vocês fracassaram, vocês não estão aqui porque vocês não querem, né? E tipo, não é simplesmente querer, né? A gente vive numa porra na sociedade que você sabe muito bem que não é só, isso aqui não é lua de cristal, entendeu? Que basta você desejar e aí você vai conquistar tudo que você quiser, né, cara? É só abrir a barraquinha de churros, contratar uma pessoa, botar no lugar, você bota depois mais 10 pessoas na barraquinha de churros e aí você ganha 5 mil por mês. O coach fala isso, Cara, existe um problema sério em pessoas que saíram da merda. Na maioria das pessoas que saíram da merda. Acho que é só fazer isso querer. Nossa, que elas acham que elas saíram muitas delas, tá? Não tô falando todas, mas muitas delas acham que elas saíram sozinha da merda e por méritos 100% delas. Sim, nossa, eu convivo com isso. Convivo também. Irmão, convivo com uma pessoa, com essa uma entidade fantasia, dessa. essa fantasia. Ó, vou tirar os dois. Eu vou parar de escutar vocês um segundo que eu vou falar bem baixo agora. Irmão, se não fosse uma mulher foda que segurou a barra enquanto tu trabalhou pra caralho, ok, tu trabalhou pra caralho, mas se tu não fosse essa mulher foda que segurou a barra pra você na casa pra fazer tudo, te fez comida, limpou tua roupa, fez tudo, irmão, tu não tinha chegado na esquina. Botou o fone. Esse é um bom ponto também, inclusive. Isso aí. Um ponto muito importante, inclusive. É isso aí. Aí... Entendeu? E não foi uma não, foram 2 mulheres. Teve 2 mulheres, as 2 seguraram a barra pra caralho pra você, irmão. Só, caso não tenha ficado claro, essa pseudo-indireta aí do Berto é com relação à situação ali que ele se encontra, tá bom, gente? Então, porque às vezes as pessoas... que porra é essa que ele tá falando? E pode colocar isso aí pra muitos outros. Não, assim, pra maior parte dos homens outros. bem-sucedidos por aí, é isso. É porque ele explorou uma mulher, que no caso... vem a ser a esposa, né? Numa relação heteronormativa, né? Mas, enfim, normalmente é isso mesmo. O que deixa, por exemplo, a Maíra muito chateada é a pessoa, a mãe, achar que tem que defender. Mas isso aí não tem como fugir. Porque, não entendi. Quer ver uma frase muito ruim? Que é difícil pra mim escutar dela falando, ele ficou comigo quando eu tava sozinha com 2 filhas. Favor? Ele te fez um favor? Afeta é favor agora. Ele não te fez um favor. Mas vejam, você fez muito mais por ele do que ele fez por você. Isso pra gente é bem claro e óbvio, mas imagina pra uma mulher que é mãe solo isso e que passou a vida inteira ouvindo um monte de merda da sociedade. Que isso é forçado pelo quê? Pelo capitalismo, pelo patriarcado. Que, tipo, alguém que te deu dinheiro, que te ajudou, tem que ser endeusado. Mas isso que eu tô falando, tipo assim, né, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode parecer que estamos aqui julgando a forma como ela se coloca
submissa. Não. A gente entende muito bem como que é difícil para ela, né, viver a vida inteira ouvindo da própria mãe, de outras pessoas, de seus pares, dizendo como que ela nunca ia conseguir nada, nem ninguém que aceitasse uma mãe solo com 2 filhas, mãe, não sei o quê. Então, assim, é óbvio que ela vai acabar desenvolvendo esse tipo de visão, né? Cara, as mulheres ouvem isso hoje, pois né? É. Não, mas antigamente. É tipo surreal, né? Exatamente. Tá pendentade, sua pimpa. Deixa eu fazer uma outra conversa aqui com vocês. Eu acho que é uma coisa que a gente pode concordar também e fazer um meia-culpa. Não fazer um meia-culpa, porque não é exatamente o que a gente faz, né? Mas um meia-culpa enquanto a classe homem, né? De como que normalmente a figura desse autoritarismo, ele é normalmente a figura do pai, né? A figura do homem, que normalmente emprega isso daí. É claro que existem alguns casos que isso se inverte e tudo mais, mas normalmente, e queria ouvir de vocês isso aqui também, como que vocês veem isso de tipo, dentro dessas configurações mais tradicionais, que a gente tem ali o pai, que é aquela figura autoritária, que não vai falar, que não vai se envolver, mas vai ser sempre a palavra final, e aquele cara que é o que não pode ser incomodado. Não, ele tá sentado ali vendo o Jornal Nacional, não atrapalhe o seu pai vendo o Jornal Nacional, ele tá descansando. E a figura do acolhimento normalmente é a mãe, né? Já trabalhou muito hoje. Oi? Já fez muito. Como assim? Já trabalhou muito hoje, pois fez muito, coitado. Esse pai que tá vendo o Jornal Nacional aí, coitado, fez muita coisa. Não pegou a mão numa vassoura, mas fez coisa pra caralho. Vou dizer a impressão que eu tive lá da minha infância. Na minha infância, a impressão que eu tive, que eu cresci, foi que realmente a última palavra não era do meu pai, era sempre da minha mãe. Minha mãe sempre que impôs tudo. E minha mãe sempre foi muito braba, né? Muito... que pra quem gosta de signo, ela é de virgem. Então ela gosta do jeitinho dela, perfeitinho. Aqui também, irmão. A sogra é difícil. Aí nisso, a impressão que eu tenho é sempre que... Ao mesmo tempo, meu pai não queria participar e tava brigando, foda-se, talvez, né? Minha mãe sempre fazia tudo do jeito dela, da maneira dela. Inclusive, a TV era dela. Tudo que eu lembro de convivência era dela. Posso dar a minha opinião conhecendo seus pais? Ele não queria ter trabalho. Exatamente. Por aí, bem por aí. Eu acho que é bem nessa linha mesmo. Foda-se aí. Mas aqui é mais ou menos isso. Quem vem falar quando existe uma reclamação, nunca é ele. Mas aí, eu só digo nesse nunca ponto. É ele que se indispõe. Por causa de uma questão de dinheiro específica, não era. Meu pai trabalhava e minha mãe cuidava de casa. Só que a cobrança era da minha mãe pro meu pai. Tipo, porra, quero mais dinheiro, porra. Assim não dá, precisa de mais dinheiro, precisa crescer, precisa de mais, entendeu? A cobrança era até inversa. Por isso que eu acho que minha mãe, na minha casa era um pouco diferente do comum. Não, beleza. A sua mãe cobrava seu pai se tratando de parte financeira capital, beleza. Mas, por exemplo, se existisse uma reclamação do seu pai para com você, quem vinha reclamar era a sua mãe, não seu pai. Meu pai não participava muito, né? Esse é o ponto padrão. Mas exatamente. Muito, mas é exatamente isso. Isso é... Agora... Entendeu? Mas isso é em geral. O pai não tem nem a... Como é que eu vou dizer? A iniciativa de ir lá reclamar. Não é isso. Não é isso. Porque o tópico é o dinheiro é poder, né? Aí é por isso que eu tava... Não é isso, gente. Olha só. Quando a gente tem essa visão que normalmente mas lá em casa quem dava a última palavra era a minha mãe, era a matriarca da família. Não. Ela mandava nos assuntos que diziam respeito ao lar, porque o cuidado com o lar, ele é sempre direcionado como um papel da mulher. Agora, a mulher dificilmente ela ia dar palpite sobre como que o dinheiro era obtido, o que o cara tinha que fazer. Talvez no seu caso, Vitor, isso acontecesse, mas é muito mais normal que a mulher manda em casa. Não, mas é exceção da exceção. Mas assim, se restringe, assim, é muito bem desenhado, delimitado até onde que a mulher vai mandar, né? Que é dentro de casa, com relação aos filhos. No caso da mãe do Vitor, acho que ele falou ali. No caso da mãe do Vitor, acho que ele até falou ali. Falou, não, a gente tem que crescer, tem que ganhar mais dinheiro. Não falei como. E... Tem que ganhar mais dinheiro. Não quero saber como é que tu tá se virando lá fora. Eu quero que você se vire. Não é... E eu corrigindo até um pouco... Não corrigindo, discordando um pouco do que o Berto trouxe também com relação a essa coisa do pai que
quando tem alguma reclamação, não é ele que vai fazer, é a mãe que vai fazer, não é por falta de iniciativa dele, é porque ele acha, né, porque ele tem esse imaginário aí de que a obrigação de educar os filhos é da mãe. Então, na verdade, ele está fazendo uma queixa sobre o trabalho da mãe em educar a criança. Isso é extremamente comum, apesar de... Isso que eu quis dizer. O escroto ao extremo, né? Eu não sei, mas é bom assim deixar bem claro para as pessoas entenderem. O Ricardo Takeshi botou aqui machismo estrutural. Que é exatamente é isso, né? Eu lembro, assim, a gente teve enfim, eu fiquei um tempo, né, depois que a gente fugiu e tal, fiquei sem ver meu pai, então essa coisa não acontecia comigo, mas a Anne, ela fala sempre disso, que a vida dela inteira foi isso, o pai dela que azucrinava a mãe dela e enchia o saco dela pra mãe dela ir lá e brigar com ela sobre coisas que o pai achava errado, e sabe, tipo, nunca chegou e trocou uma ideia, né? Por quê? Por que isso? Porque, olha, a tua tarefa é educar os meus filhos. Eu trabalho e esse é o meu papel. Agora você tem que educar. Então você está fazendo isso errado, então faça. E aí o cara fica enchendo a porra do saco da mãe e às vezes a mãe fica até como a vilã da história, né? Quando que na verdade depois a pessoa até descobre que a mãe nem concordava tanto, mas fazia isso porque o pai ficava enchendo o saco dela, né? Esse também tá junto, eu vejo. Mas geralmente, assim, eu concordo com tudo isso, e é isso mesmo, né, essa divisão enlouquecida, né, das funções sexistas aí da sociedade, mas quando chega na hora de bater o martelo, ou muitas vezes, assim, é muito comum a gente ouvir histórias também disso, de que a mãe fazia toda essa função, não, mas na hora de bater, o pai assumia ali esse lugar da correção física, por exemplo. Ou na hora que vai ter esse embate do você sai da casa, o teto é meu, esse lugar também é assumido muitas vezes pelo pai, por essa função do dono da casa, né? Se é uma coisa relacionada à propriedade e ao financeiro, a minha madrasta, por exemplo, ela fazia violência psicológica com a gente, ela beliscava, pegava com a unha, travava com a unha, era filha da puta, mas ela não batia na gente, assim, ela fazia, quer dizer, batia, óbvio que batia, mas assim, era no máximo um tapa, ou era o beliscão, então assim, com a mão ou com a unha, era, né, foda mesmo, mas ela passava o dia inteiro ameaçando a gente, porque no final do dia, quando meu pai chegava, ela passava um relatório, e aí ele já chegava batendo, era quase que assim, era literalmente, eles sentavam, ele chegava no trabalho, ela falava, o Bruno fez isso, ele fez isso, e ele já chega assim, ele nem dava boa noite pra gente, ele já chegava quase que assim, eu tenho que chegar, tirar o casaco, botar roupa suja, não seja roupa, né, ali, né, dar uma porrada em cada um, era o checklist dele, era esse, mas porque essa função do homem, né, essa função do homem da correção. Eu sentia isso, pelo menos na minha experiência lá de casa, né? Mas se tinha qualquer problema com escola, por exemplo, ele reclamava com ela. De fato, a gente ouvia. Ele falava, Lúcia, né, estou indo mal na escola, se tinha uma coisa de comportamento, ele dava porrada, mas ele não falava. Ele cobrava que ela consertasse e ele ainda brigava com ela depois. Porque, tipo assim, se a gente estava desandando muito, a culpa era dela também, porque era ela que estava em casa, ela que, teoricamente, era responsável por educar, né? Como o Thiago Alberto falou, eu acho que meu pai não se dava o trabalho. Já foda-se aí, né, da minha também tem isso, importância, né? Tô cagando pra essa porra aí. Só que o foda é que, beleza, né? O trabalho da casa não era problema dele, né? Ele ia trabalhar, mas, podia dedicar um pouquinho mais, né? Porque falta. Ai, piadinhas à parte. Mas tem outro ponto também que eu lembrei depois aqui, ó. Uma única cena na minha cabeça que eu lembro agora, que eu lembrei. Meu pai reclamando da minha mãe. Eu não lembro de qual motivo. Mas seu pai ou sua mãe reclamando? No momento, eu lembro da cara dele. Meu pai reclamando para minha mãe. Tá. Uma frase como... Por isso que você querendo assim, eles vão ficar todo folgado, mimado. Uma coisa assim, ó. Acho que vocês querendo assim vão ficar mimados. Eu não lembro da frase direito, mas eu lembro da cara dele. Porque isso me ofendeu. Mas eu lembro da cara dele quando ele falou isso pra minha mãe. Ele reclamando. Porque, afinal de contas, criação não é a seara do pai, né? É só da mãe. Aí reclama pra mãe tomar ações diferentes e tudo mais. É o famoso teu filho, né? Exatamente. O patriarcado nunca falha, né? Pois por mais branco cara. que seja, ele sempre vai estar lá. Cara, é muito doido, porque assim, apesar da Anne já ter reclamado disso algumas vezes,
só agora, conversando com vocês, que eu me dei conta de como que isso é escroto. E como que, assim, felizmente não é algo que a gente pratica aqui em casa, né? Então, assim, já não é que a gente seja o Rodrigo Hilbert do rolê, mas pelo menos algum caminho ali de desconstrução a gente já percorreu. E aqui, pelo menos é isso. Se tem alguma coisa para conversar, a gente vai conversar e a gente vai resolver, obviamente. Mas tem um negócio que é interessante quando você tem ali o pai e a mãe exercendo essa mesma função de educar os filhos, né, os dois fazendo ali junto, às vezes um dia mais outro depois no outro dia, enfim, vai alterando aí com os dias. Mas uma coisa que é interessante é que as crianças começam a perceber isso, e isso é engraçado, porque a Anila fica muito bolada com isso. As crianças começam a perceber que, às vezes, os pais podem ter opiniões diferentes sobre determinadas coisas e posicionamentos diferentes. E, assim, talvez no caso dependendo do que eu vou perguntar, eu pergunto pra um. No caso do Vitor, que mora literalmente em casas diferentes, acho que isso é até mais forte. Mas aqui em casa já rolou várias vezes. E, tipo, o Gael pergunta se pode tomar iogurte pra Anne. Tem coisas que ela só pede pra mim. Tá, deixa eu continuar aqui. Tem coisas que a Eva só pede pra mim, tem coisas que a Eva só pede pra mãe. Isso. Então, tipo, mas aqui já aconteceu, por exemplo, o Gael pedir pra tomar depois do almoço iogurte de morango, coisa que a gente não deixa, né, normalmente, mas ele, tipo, pede pra mim, aí eu falo, não, filho, você não vai tomar. E aí dá 5 minutos, ele vai lá na Anne perguntar pra ela, sacou? Mamãe, posso tomar? E aí, tipo, se a gente não tiver muito ligado, e aí, tipo, às vezes acontece, né? A Anne tá ali com a Maia mamando no peito dela, porra, tá com a cabeça em outro lugar, você, não, tá bom, filho, vai lá tomar. E aí, tipo, eu tô aqui, aí de repente eu olho assim, tá o Gael servindo um iogurte de morango pra ele. Eu falo assim, que porra é essa? Quer dizer, eu não falo isso pro meu filho, é claro, né? Mas a vontade dava assim, que porra é essa? Tá maluco? E aí eu falo assim, não, Gael, o que é isso aí, cara? Tô tomando café, o que é isso? O que eu falei pra você? Ah, que não pode. O que aconteceu? Não, porque a mamãe deixou. Eu falei assim, peraí, aí é um negócio interessante, porque eles já são mais velhos, dá pra gente mostrar um pouco vamos dizer assim, da consequência do que eles estão fazendo. Aí, tipo, dá um pouco mais de realidade porque eles estão fazendo. Eu chego pra ele e falo assim, ô Gael, você perguntou primeiro pra mim, e aí você foi perguntar pra mamãe, sabendo que eu já não tinha deixado, pra saber se a mamãe ia liberar você de tomar. Você tá usando a sua mãe pra passar por cima de algo que eu já decidi. Isso não é legal. E aí, tipo, deu pra perceber, assim, a primeira vez que eu falei isso pra ele, tipo, caindo a ficha pra ele, falou assim, caraca, que merda que eu fiz, sabe? Como se ele percebe, ele fala assim, não, eu não vou fazer mais isso. Bateu a consciência. Não vou fazer mais isso nunca mais. Mentira, no dia seguinte você tá fazendo a mesma merda, mas a gente vai conversando. Na cabeça do cara estava assim, tá querendo desestabilizar a minha casa, seu filho da putinha? Tá querendo causar discórdia dentro dessa porra? É o arauto da discórdia, porra. Que porra de manipulação é essa que tu tá fazendo, moleque? Não, pior é que daqui a pouco ele vai responder pra você assim, ué pai, mas você é meu pai e ela é minha mãe. Você não deixou naquele momento. Me deu vontade de novo, eu pedi pra ela, não deixou. Tipo, olha, as suas ordens não são equivalentes, porque isso vai acontecer, tá? Está definido a partir desse momento que você nunca mais vai conversar com o Gael pra não dar ideia errada pra ele. Mas não duvido, hein? Conhecendo o Gael como eu conheço, ele vai chegar nessa conclusão sozinho, pode ficar tranquilo. Porque, na verdade, se você parar pra pensar, e aí desculpa porque você vai se olhar no espelho depois disso, você está ensinando isso pra ele. Porque você não está ensinando, você não está educando ele pra ele obedecer uma ordem sem refletir e sem encontrar estratégias. Sim. Na verdade, você está ensinando ele a ser inteligente o suficiente pra descobrir. Eu quero o iogurte. Como eu vou chegar? O que eu preciso fazer para conseguir? E olha que lindo, não é abrir a geladeira e pegar escondido. Porque ele poderia estar fazendo isso. Sim. Ele poderia não estar pedindo. Então, assim, ele está encontrando assim, alguém, daqui a pouco até o Dante vai assumir uma figura de autoridade com o irmão mais velho. Fala assim, Dante, eu posso tomar o iogurte? Mas isso é muito legal, porque de fato, assim, é muito melhor ver teu filho buscando
caminhos A alternativos. A estratégia máxima vai ser essa. É o Gael perguntar pro Dante se pode tomar o iogurte, o Dante perguntar pro Gael se pode, os dois se autorizam que sim, eles colocarem no copo, você olhar pros dois e falar quem autorizou esta porra aí? E aí eles falaram, foi meu irmão que deixou. Quem vai se dar mais bem nessa história? Quem? Pequena Maia. Pequena Maia. Porque a pequena Maia, filho, vai ser a rainha dessa história toda. Pequena Maia. Isso é um negócio que já aconteceu mesmo. Tipo, a Maia pediu coisas pros meninos e eles darem sem perguntar pra gente se podia dar. Então, tipo, de repente a gente olha assim, tá a Maia comendo o clube social. Que a Maia pediu. Sacou? Antes do almoço. Não, aí eu, porra. Primeiro, Maia, com aquela carinha fofa que ele tá pedindo pra mim. Eu vou mandar o clube social pelo correio. E tu acha que ela pedindo pros irmãos, eles não vão dar? Não é? Aí eu falei, que isso? Como é que ela pegou isso aqui? Aí, não sei, não dei, ó, vai almoçar agora. O que é isso aqui? Aí, não, porque ela pediu pra gente cocoito, aí a gente deu. Aí eu, tá bom então, tá bom. Claro. Tá certo, né? A Maia pediu, eu não sei porquê, eu não consigo entender o porquê de não dar. Por que alguém negaria alguma coisa que Maia pediu? Gente, eu quero falar uma coisa, são 15:03 lá na Inglaterra. O Bruno tá com uma olheira maior do que a barba dele. Mas então, posto isso, que o Bruno tá quase desfalecendo aqui, acho que a gente pode encaminhar pro final da nossa pauta. Vamos agora então para nossa indicações. Posso fazer um Handcliffe? Que isso? O cara pede pra encerrar, mas não quer encerrar, porra. Mas Handcliffe é final de episódio, não é? Então vai lá. Você sabe que não é Handcliffe, é Cliffhanger, né? Posso fazer um cliffhanger? Tá tudo bem. Tá tudo bem, a língua materna dele não é inglês. E principalmente pra homem, que isso aqui é pra homem, pra homem ser gente, né? Como é que você se relaciona com uma pessoa que foi criada com esse comportamento autoritário na família, né, pelo pai dessa outra pessoa, né? E você vê que a pessoa tem comportamentos que acabam subjugando ela e você não quer que ela seja assim. Você tem que levantar ela, né? O que a gente pode fazer como parceiro pra não ser essa pessoa que ela tem como exemplo de... Porque, na verdade, o exemplo, a expectativa muitas vezes que a pessoa tem é justamente o pai, né? O comportamento do pai. E acaba buscando em outras pessoas. E, às vezes, ela espera isso de você, mas você não quer ser assim. Porque você justamente quer algo mais humano, né? Como se relacionar? Querido, a ideia era você fazer uma finalização, não abrir outro podcast. Então, cliffhanger próximo episódio. Não, o que eu acho engraçado foi a cara de interrogação do Bruno. Tipo assim, o que ele tá falando? Porque assim, eu mesmo não entendi nada. Eu precisaria do Berto pra traduzir o que o Vitor perguntou, porque eu não sei nem o que é isso que ele falou. Eu falei direitinho, gente. Terminou assim, de alguma coisa mais humana e eu não entendi. Você não entendeu? De fato, não entendi. Ou é o cansaço. Vamos lá. Você tem... Você sempre tá cansado. Você está se relacionando com uma pessoa... você está se relacionando com uma pessoa que viveu um relacionamento autoritário com seus pais e entende que o autoritarismo é o normal. E tá lá, e ela acaba se submetendo a isso e espera como expectativa do seu relacionamento com aquela outra pessoa, aquele relacionamento amoroso, que de certa forma também existe autoritarismo ali. Como fazer para que essa pessoa consiga se desvincular desse autoritarismo paterno, materno, familiar no seu relacionamento amoroso? Olha aí, tá vendo? Como ajudá-la. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Puxado, hein? É assim. Difícil. A resposta, ela é simples. Vamos pra... Não, eu vou te adiantar. A resposta é simples, porém não de fácil implementação ou resolução. Terapia. Exatamente. Terapia. Por quê? Porque o outro pode abusar. Terapia e achar um relacionamento que não seja autoritário, né? Porque estamos entendendo que o Vitor não quer ser essa pessoa autoritária no relacionamento. Estamos entendendo que esse amigo do Vitor que tá pedindo essa ajuda, na verdade, é o próprio Vitor com o próprio relacionamento dele. Porque a gente não é tão besta assim. Não, pior que eu não preciso de ajuda, não. Mas pior que eu não preciso de ajuda, não. É que, na verdade, eu achei interessante isso, na verdade. Sim. Porque, na verdade, tipo, terapia tá na veia pra todo mundo com coisa na minha vida.
Pra relacionar comigo tem que fazer, Mas tem que fazer terapia. principalmente com relação a isso, né? Porque, olha, perceba... Mas eu pensei que forma outras como a pessoas pessoa- podem passar por isso. Sim, mas a forma como você cria suas relações, né, os seus vínculos afetivos com os seus pais, porque assim, independente se seja bom ou ruim, o vínculo existe. E aquele vínculo que você cria nos primeiros anos de vida com os seus pais, ele é uma referência para os próximos vínculos e relações que você vai construir ao longo da vida. Então aquilo é um padrão de relacionamento humano que essa pessoa criou. Entendeu? E para você mudar isso, existem duas formas. A primeira, terapia, né? Um esforço, um trabalho ativo para reverter isso daí. E o segundo é se envolver em relacionamentos seguros, né? Então, assim, falando um pouco da teoria do apego, né? Se você se encontra se relaciona com uma pessoa que tem um vínculo de apego seguro, por exemplo, ou que está tentando construir isso com você, isso ajuda também essa pessoa a entender o que ela pode ter e o que ela tinha com aquela pessoa, entendeu? Ou ficou confuso pra você? A terceira, Não, achei maravilhoso. Tá. a terceira possibilidade é a reencarnação, no caso. Mas assim... Não, mas rola sorte, tem que rolar o dado pra saber em que família tu vai nascer. Abrindo um parêntese gigante, mas eu juro que não vai se estender... Eu tô por pensando em isso vocês, que- tipo, o meu fica a noite toda. Mas é por isso que a gente defende tanto que as relações com filhos, elas não sejam atravessadas por violência, e eu tô falando da violência física mesmo. Porque da mesma forma que essas pessoas, aí no caso a gente tá falando de mulheres, mas pode abrir para homens também, a gente, né, entende que esse vínculo é baseado no autoritarismo, em alguém que vai, né, mandar em mim, e eu projeto isso, e espero isso nos meus relacionamentos. Se eu passo por uma relação em que dizem para mim que amor e violência física se confundem, eu posso também levar isso para o futuro, né? Não só em reproduzir a violência, como em aceitar a violência como parte da relação. E aí, por isso que é tão importante e revolucionário esse movimento de não ser autoritário, não ser violento, para que a gente não gere filhos, gerações que reproduzam violência ou que tolerem, que aceitem violência doméstica. Estou falando de violência doméstica mesmo, né? Porque isso está naturalizado, né? Então você precisa lutar. Sim. Então, com esse cliffhanger, que não foi um cliffhanger, era só uma dúvida do Vitor e que demorou mais meia hora pra gente concluir. Não era dúvida. Eu não tinha dúvida, porque eu sei muito bem o que eu tô fazendo. Eu queria ajudar outras pessoas. Cara, deixar claro, tá? A risada que o Bruno deu aqui na telinha foi a melhor coisa da noite, cara. Uma risada de deboche gostosa, daquela que dá gosto de ver. E a cara de Pokémon. E eu gostaria de dizer que eu não sei pra onde tô levando a minha vida. Me ajudem. Então, bom, agora a gente pode então encaminhar pro nosso bloquinho de indicações supimpas, né? Indicações supimpas! E nas indicações supimpas de hoje, é claro que a gente não cria expectativas que o Berto vá trazer qualquer tipo de indicação, mas eu queria indicar duas coisas. Deixa eu ver se eu me lembro, porque eu já não lembro. Tá. Uma coisa é besterol completo, mas a vida tem andado tão pesada pra gente aqui, particularmente, né? Assim, com as questões que a gente tem levado em família, questões de saúde que a gente tem se envolvido e tal, que a gente às vezes precisa mesmo de um tipo de conteúdo que seja idiota só pra gente dar risada, né? E pra tentar dar aquela, né, esvaziada na mente. Isso ajuda eu e a Anne, particularmente, nos beneficiamos muito desse tipo de coisa. E queria compartilhar com vocês um negócio que é bobo demais, mas que a gente morre de rir, que é um bloco específico de um youtuber que, na verdade, é um comediante. O nome dele é Diogo Defante. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, mas ele é um comediante de stand-up e tal, mas que ele há muito tempo tem um canal no YouTube. E ele tem um quadro no YouTube dele que se chama Sem Risadola. E ele é o cara... Como é que eu vou colocar? Ele é o típico carioca da Zona Norte, sabe? Vocês todos são cariocas, vocês sabem como é que é o sotaque daquele cara que veio ali, que veio ali do Meier, de Madureira, aquele carioquês gostoso de se ouvir. E ele é essa pessoa. E uma coisa que é muito linda é esse quadro Sem Risadola, que é uma brincadeira que ele faz, que é o seguinte, ele vai ver vídeos que as pessoas mandam, que os inscritos mandam pra ele, usando a hashtag Sem Risadola, e o trabalho dele é não rir.
Então, se ele ri 3 vezes em algum vídeo específico, o vídeo acaba na hora, sacou? É basicamente isso. Não tem roteiro, não tem nada. É ele vendo o vídeo, reagindo ao vídeo e tentando segurar a risada com algum vídeo idiota que mandam pra ele. Então, tipo, tem vídeo de, sei lá, macaco que bota o dedo no rabo e cheira e cai do galho. Tem vídeos mais engraçados de gente tropeçando. Então, assim, é só coisa besta, mas é o tipo de coisa que você não precisa pensar, isso só vai dar risada. E a gente fica aqui, é muito engraçado que eu e a Anne, a gente às vezes quando vê, a gente fica meio que tentando também se segurar pra não rir, sabe? Então, tipo, como se a gente estivesse também participando desse momento tão bonito. Então, sem risadola, inclusive virou um jargão entre eu e a Anne aqui, porque eu tento imitar o carioquês dele, que é um carioquês bem específico, então eu fico sem risadola, e aí, tipo, a gente começa quando alguém se machuca, e a Anne é uma pessoa que tem dificuldade de segurar o riso quando alguém tropeça, principalmente eu. Então, quando eu tropeço, eu já mando um sem risadola pra ela e ela realmente se escangalha de rir. Então fica aqui o meu... como é que eu vou dizer? A minha indicação de coração, por mais que seja idiota. Mas existe uma outra... Vou dar uma contraindicação pra tentar trazer alguma coisa um pouco mais construtiva. Tu também deu uma contraindicação hoje. Que é o perfil de um ouvinte nosso, inclusive, Tadeu França. Tá? O arroba dele no Instagram é Tadeu Franca, com 2 As no final. E ele é pai, obviamente, né? E, cara, ele faz uns reels muito incríveis. Ele, tipo, se eu não me engano, ele é ator. Como é indicação ou contraindicação? Não, contraindicação, tipo, pra contrapor a minha indicação bosta primeira que eu fiz, do Sem Risadola, entendeu? Então eu vou indicar um negócio maneiro mesmo. Poxa, achei que era contraindicação. Não. Uma indicação... não é... Porra, olha, tu fala assim, ó, não sigam o Tadeu França. Não é isso não, gente. Sigam ele, porque é muito legal. Ele faz uns vídeos... É o contrário. Ele é ator e tal, então, tipo, ele tem uma facilidade de fazer uns vídeos engraçados, mas são sempre vídeos com uma crítica muito bacana sobre, seja racismo, machismo, falando sobre paternidade e, tipo, cara, de um humor que é muito legal também. E o cara, enfim, faz lá as coisas dele e eu acho super legal. Sigam lá, se vocês seguirem pelo Tricô, falem que estão indo pelo Tricô, que com certeza ele vai curtir, porque ele ouve a gente. Agora pode ir aí. Repete aí, por favor. Tadeu Franca. Eu quero indicar. Indica. Acho que eu tenho várias coisas pra indicar, mas pra esse episódio eu tenho só uma coisa pra indicar. Porque as outras coisas pra indicar estão no outro episódio. Na verdade, uma indicação bem tardia, mas acho que super vale a pena, porque eu achei muito bonitinho, eu gostei pra caramba. É um filme de Natal, né? Aquele do Leandro Hassum, que saiu esse ano no Netflix. É o Tudo Bem Natal que Vem. Fui assistir sem expectativa nenhuma. Eu fui assistir apenas como um vídeo de Natal para passar o tempo enquanto estamos de família ali e deixar uma coisa da TV passando. E, gente, o filme eu achei muito legal. Bonito demais e, inclusive, chorante. Eu achei bem legal. Tem mesmo? Algumas críticas, inclusive. Principalmente para pai. Cara, vale muito a pena e achei muito legal de verdade. Super indico. Foi interessante, porque assim, o Leandro Hassum andou fazendo uns vídeos. O Leandro Hassum, ele andou fazendo uns filmes meio bosta, assim, então eu tava normalmente tendendo a não ver filmes dele. Eu também não gosto. Eu não gosto de comédia brasileira. O Brasil faz muito bem drama, por exemplo. Ele tem, inclusive. Acho que até indiquei aqui. Não, eu gosto muito de comédia brasileira. Você está falando de filmes voltados para a comédia brasileira. O besterol brasileiro é uma merda, na minha opinião, logicamente falando, né? Mas só os Trapalhões que era legal. Com muita ressalva, né? Não passa da regra dos 15 anos. Legal. Mas enfim, agora veja esse filme do Netflix, é muito legal, vale a pena pra caramba, achei muito bonito. E... muito bonito, é legal, vamos lá, é uma indicação. Agora, quero contraindicar, na verdade é um desabafo. Gente, HBO Go, na boa, tem séries boas e tudo mais, mas que aplicativo merda! Mano, aquela porra não consegue salvar o último episódio que eu vi. Demora 3 anos pra entrar. E quando eu vou dar play, pulou 3 episódios. Caralho, eu nem cliquei ali, filha da puta. Mano, é uma merda. Como é que uma empresa dessa faz um app de bosta? Eu fiquei... puta que pariu, brother. Na boa, não dá. Eu vou cancelar por causa dessa merda. Tá falando sério. Eu vou cancelar só por causa dessa bosta aqui. Eu vou acabar meu episódio, minha série lá. Westworld, que é muito boa, inclusive, diga-se de passagem. Pode ser uma indicação. Acho que eu até indiquei episódios antigos. Mas acabando essa bosta, eu nem vou começar outra série. Por quê? Porque eu vou querer gostar. Mas eu não quero gostar porque o aplicativo é uma merda e é muito chato. Não vou.
Cancelar. É aquela, né? Tipo, tuas produções são ótimas, mas o teu TI é uma Puta que pariu. de ruim. Estraga. Tipo, caraca, nem... Eu tô assistindo um episódio. Numa linguagem. Acabou o episódio, começou outro. Desconfigurou. Caralho, meu Deus, não tem sentido essa merda. Mano. Porra, HBO Go, contrata a galera da Netflix, da Amazon Prime, da Disney Plus, até da Globo, como é que é? Da Globoplay. Eu esqueci, Globoplay. É. Não, já tive todos. Pô, pode dizer, todos estão padrão. Da HBO Go é uma merda. Desde a abertura até o fim, é uma merda. Gente, valeu a pena só pra ver. Valeu a pena só pra eu ter visto você puto, cara. Foi muito legal, foi muito engraçado. Obrigado por isso. Entendi. Tô mais feliz. Meu coração tá mais leve. E aí, Bruninho? A minha indicação, na verdade, é uma bem geral. Essa The Crown que eu tô assistindo. Tô gostando bastante. Tem muita coisa. Eu fico assistindo com o celular aberto para verificar o que é fato, o que não é, qual o percentual de realidade naquilo. Então, tá sendo bem legal. Mas eu tô prestando uma atenção muito especial à total ausência ou, né, dependendo do episódio, em relação às crianças, em relação aos filhos, né, os processos educativos, a como se dá essa relação, a entender, por exemplo, na realeza, tirando essas gerações que a gente conhece mais atuais, as crianças ainda existem na vida do casal, assim, como que a função de, assim, a função daquele indivíduo ali é ser filho da rainha, ponto, acabou. Mas se a gente for analisar, assim, a fundo, se ela foi realmente mãe dessas crianças, o cara foi pai, assim, já é uma outra reflexão. E só que tem alguns episódios que isso fica muito forte, né? Como que se deu essa barganha de como é que ia ser o processo educativo, de se a criança estava feliz, se ela não estava, e se essa felicidade foi levada em consideração, ou se não, né? Eu não vou ficar dando spoiler, claro, mas é porque eu estou olhando com esse olhar, né, de pai, olhando para as crianças, olhando para a relação dela com a própria mãe. Então está sendo bem legal assistir com esse olhar, além das fofocas, né, do reino, olhar também com esse olhar de como é que as crianças são terceirizadas naquele processo. As crianças não cabem, tipo, eu sou rainha, então tipo, você não cabe aqui. E não é nem de uma maneira escrota, não, mas é tipo a cultura, né? Não cabe. Então tá sendo bem legal assistir. Muito bem. A Anne adora. Eu não tenho paciência pra essas coisas de época, não. Não. Eu não tinha paciência, eu admito, porque pra mim, eu só assisto filme, série, se tiver demônio. Tem que ter sobrenatural, espírito. Você tem esse negócio, assim, né? Você gosta dessa coisa, né? Agarrado aqui. E, cara, eu tô morando do lado de um cemitério, né? Ai, caralho. A gente tá morando na rua da escola do meu filho e tem um cemitério. Eu já vi. E o caminho você mais rápido pra fazer... Gente, mas assim, é muito bizarro porque o cemitério é lindo. E, assim, as vovós vão com os netos no carrinho passear no cemitério. Mesmo, assim, porque é um lugar, tipo, é um parque, é lindo. E eu perdi, eu juro que é uma história boa, mas é rápida. Eu perdi um protetor labial de frio. Primeira vez que eu atravessei o cemitério. Falei, pô, sacanagem, perdi, não sei o que lá. Um mês depois eu passei lá de volta, alguém achou e colocou em cima de uma lápide. Mas eu não pego nem fudendo. Eu não pego nem fudendo, tá lá até hoje. E é um cara que morreu na guerra. Meu filho, esse está lá, juro. E quando eu passo e tá caído, eu ponho de volta em cima da cruz. Isso aí. Da tumba do cara. Já é dele. Porque com certeza, se ele aceitou aquela... a minha vida tá dando certo por aqui por enquanto. Então é isso. Então assim, vai que o cara aceitou a oferenda. Tá e aí eu vou tirar aquele negócio de lá e ninguém pega, cara. Gente, tá há 2 meses. Tem 2 meses que o batomzinho, né, o protetor labial tá lá em cima do negócio. Surreal. Não vou pegar. Não pegue, não. Sensacional. Eu já vi histórias seu andando no meio desse cemitério. Na madrugada dos mortos vai ser o único zumbi com o lábio não craquelado. O lábio vai estar brilhante. Mas eu já vi a história do Bruno, cara, passando. Eu falo assim, cara, esse cara é maluco. Ele não é normal. Ficar passeando no meio do cemitério, cara, não é possível. Isso, e a gente ficou preso, e a gente já ficou preso. Olha aí, rapaz. A gente ficou preso. Quando a gente veio ver essa casa, a gente deixou sozinho na casa da Nanda e veio andando pra ver a casa sem ele, né? Porque não podia trazer criança. Só que aí a gente entrou e o cemitério é gigante. Então a gente entrou por um lado do cemitério e quando a gente chegou no portão pra sair pro lado de cá, tava fechado. Aí a gente voltou no outro portão, tava trancado também. Olha, eu falei, cara, fudeu.
fudeu. E era tipo 4 da tarde, era 4h30, já tava ficando escuro. Mas aí tinha uma vovozinha presa também, ela ligou para um telefone, que é coisa super eficiente, aí veio uma van, tipo, abriu, pediu desculpa pra gente. Mas eu falei, cara, eu ia pular o muro. Eu só não pulei o muro porque eu e Vitor ia pular o muro com a velhinha. Então não ia dar certo o negócio. Lança a velhinha, cara. Mas eu já tava pensando, falei, cara, eu vou... Mas eu imaginei logo eu sendo preso, imagina. Brasileiro é preso pulando o muro do cemitério. Eu tava pulando pra sair. Cara, surreal. Berto, vai. Agora, ó, vamos lá. Eu vou... Não é indicação, não. É só porque eu gostei das 2 primeiras temporadas e saiu a terceira agora, de Desencantados, na Netflix. Tu já tinha falado disso, né? Bom, não vi ainda nenhum, cara. Você gostou? Sim. Eu acho ótimo porque eu gosto muito do demôniozinho, que ele é muito maneiro. Ele é sarcástico e eles conseguem fazer umas piadas no dublado em português que ficam fantásticas. Entendeu? Fica muito bom. Fica muito... A dublagem dessa série ficou muito boa. Isso é uma coisa que todo mundo fala. Foda, né? Todo mundo fala que a dublagem é maneira. A dublagem dessa série é fantástica. É muito boa. Eu não vejo nenhuma vontade de ver em inglês. Nenhuma vontade. Oh. Tudo bem. Isso. Então partiu para a hashtag. Deixa eu ver aqui. E se vocês quiserem, vocês podem ver Brindtal. Eu não sei como é que se fala em inglês, gente. Fala aí, me ajuda aí, o Bruno. Eu tô vendo essa série, mas eu tô com um ranço porque eu tô com ciúme do Duke sem ver a série. Essa não é da Sonja? Sonja? Eu sei que todo mundo tá de paldurecência nessa série, porque todo mundo... É da Grey's Anatomy, da diretora, da escritora, da roteirista da Grey's Anatomy. Qual é o nome dela? Shonda Rhimes. Shonda Rhimes. Não é da Shonda, essa é da Shonda Rhimes. Nem fudendo eu vejo essa porra. Vai acontecer 3 caras de avião, 4 bombas em 1910. Quando é que passa essa série mesmo? Que isso? Eu não tô entendendo nada. É na época da realeza. Na época da realeza, vai acontecer 50 desgraças, vai ter praga, peste. Porra. Quando é que se passa essa bagulho? Na época da realeza. Então, na Inglaterra ainda tem, né, Thiago? Eu esqueci que lá não cortaram as cabeças não, dele. Shonda, e pior, eu vou gostar da série se eu ver. Aí não vou querer ver essa porra, não. Vira novela, essa porra. Não dá, não. Shonda Rhimes não rola mais. Já vi 12 anos de Grey's Anatomy, chega. Ô, Vitor, podia ser pior, podia ser uma série do HBO Go pra te prender. Mas eu vou cancelar essa merda. Falta 4 episódios pra cancelar. Meu Deus. Tá 4 episódios que você não vai conseguir assistir, você vai dar play, vai pular play. Não, dá trabalhoso, mas eu consigo assistir. Aí, depois de assistir, vou cancelar essa porra. Assistir. Tem mais série que eu queria ver? Tem mais série que eu queria ver, mas não vou ver. Estamos chegando ao fim de mais um episódio sofrido, que a gente não tá conseguindo terminar porque a gente tava com saudade de conversar entre a gente, né? Afinal de contas, Berto e o Bruno fizeram as pazes pra estarem aqui nesse episódio. Sempre um tava, o outro não, eles tinham brigado. Exatamente. A gente... Resolveram, né? Já até combinei de passar uns dias lá na casa dele, quando eu tiver dinheiro pra pagar a passagem. Vamos fazer uma publi. Com uma dessas empresas aí de viagem. Então eu queria também agradecer vocês por estarem aqui comigo até hoje. Vocês aí que estarem ouvindo a gente, curtindo o que a gente tem a falar. A gente falou bastante coisa hoje, então acho que foi um episódio interessante. E é chegado aquele momento em que o Berto sempre decepciona. Por quê? Porque é o trabalho dele fazer a hashtag. E ele não tem hashtag. Você tem hashtag, Berto? De jeito nenhum. Eu já me desacostumei, fiquei muito tempo sem fazer. Aí perdi a memória muscular, esqueci. Bom, a Tami Waterman, ela já tinha largado aqui. Hashtag. Peraí, cara. Mas eu ia falar isso. A Tami Waterman tem aqui no chat aqui, já lançou uma que é a hashtag A Casa é Nossa. Achei bom. Porque remete, né? Achei fantástico. Muito bom. Qual que é a tua aí, Vitor? Remete ao quê? Ao vermelho, ao comunismo.
A casa é nossa, camarada. Aí aquele meme do Eu queria lançar um... do Pernalonga, tá ligado? Com aquela carinha assim, tipo, com a mãozinha assim. Aham, muito bom. Eu mando direto isso aí. O hashtag que eu queria mandar é hashtag tricoterapia. Que não serve só pra esse episódio, mas serve pra quase todos os episódios. Boa, muito bem. É isso aí. Complementa, hashtag 1, hashtag 2. Temos aí então uma hashtag dupla. Obrigado por terem ouvido a gente até agora. Não se esqueçam, se vocês têm condição e gostariam de fazer parte, né, de assistir a gente ao vivo, de acompanhar as nossas discussões lá no chat, vão lá no apoia.se/Tricô de Paz, se torne um apoiador supimpa e ajude esse pobre podcast a se manter aqui, essa construção mambembe. É mambembe ou mambebe? Acho que é mambembe, né? Então, é isso. Tô de sacanagem, são 3h16 da manhã na Inglaterra. Mas é isso então, sigam a gente no @Tricô de Paz em todas as redes sociais, deixem seus arrobas aí. O Bruno, inclusive, ele tem que avisar, porque ele mudou de novo. O Bruno, não aguento mais você mudando arroba, cara. Define logo qual é o teu arroba. Avisa de novo. A gente tem... Eu nem falei nada, porque eu sabia que você ia dar esporro. Aí eu falei, cara, não vou nem comentar. Eu vou Aí assim, eu falei, porra! vou esperar até semana que vem, que vai que eu mudo de novo. Eu nem falei, eu nem comentei nada. Então sigam lá agora o Bruno, que agora é... @PapaiFlix. Pronto. Muito mais fácil, inclusive, de lembrar, tá? Fica ali marcado. Muito mais fácil. Enquanto a senhora Netflix não me processar, a gente vai usar esse. Isso aí. Não, mas a Flix é de todo mundo. Enquanto o Bruno não mudar de ideia, porque é isso que faz ele mudar os arrobas, né? É a mente isso sim, dele. É verdade. Daqui a pouco vai ser outra coisa. Vai ser Papai Gol, entendeu? Pra fazer raiva no Bruno. No Bruno ou no Vitor? Não, porque aí eu vou cancelar você. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua E audiência. eu que quase que assinei. Não, porque eu tava me vendo na obrigação de assinar a desgraça do até esqueci qual pra assistir Mulher Maravilha. É o... Telecine? Não sei. Não. É um desses novos, agora. É o da Disney, não, né? É aquele Hulu? Não é Disney, não. Cara, é um outro. É um que lançou Mulher Maravilha novo. Só que não tá disponível aqui no Reino Unido. Putz. Aí aqui só no cinema, só que tem lockdown, não tem. Aí eu tive que ir pro Piraton. Olha aí. Fazer o quê? Que tristeza. Por mim, eu vivia da pirataria, cara. Que isso, olha aí. Olha aí, isso de novo representa o posicionamento do Thiago Berto, não do Tricô de Paz, não das Paizinhos Corporations, Limited, Associated. E se você quiser mandar um e-mail sobre esse episódio, você pode mandar lá no tricodepaz@paizinho.com, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo, boa semana, supimpa. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um grande abraço. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.